workshop. Workshop é um seminário dilatado. A palestra mais dilatada ou enlatada, mais industrializada, né, com mais uma tecnologia didática do professor Ademar. E quem tem mais didática e está mais acostumado com isso é o professor Ademar. Eu fui fazendo contraponto e dando umas cutucadinhas no professor Ademar. E o professor Ademar é engenheiro mecânico, né, e tem uns programas na Rádio Mundial, é instrutor nosso aqui já há bastante tempo, está na sociedade já há muito tempo, e foi discípulo de um grande instrutor nosso aqui, e atualmente já está bem mais idoso, o professor Mário Paciente, muito respeitado por todos nós, mestre de todos nós também. O objetivo dessa palestra hoje é mostrar para vocês que é possível a gente fazer uma renovação dentro da gente, uma reprogramação dentro da gente. Possível é, agora não é fácil. Eu venho tentando fazer essa reprogramação em mim o tempo inteiro. Para parar de fumar, eu fiquei 20 anos. É que a gente quer fazer as coisas rapidamente. E agora, para parar de pensar errado, eu não sei, talvez eu tenha que ter umas 4 encarnações. Não tem importância, né? Nós não podemos desistir da vida. Eu sugiro a vocês, para que vocês raciocinem a importância dessa reprogramação, no seguinte: tem um livro muito, mas muito antigo, chamado As Instâncias de Cian, ou Gian, ou Ritano, ou Cigano, ou Gitano, e que numa parte desse livro, numa das instâncias, consta lá o seguinte: quando Buta, que é a Terra, que na verdade é uma cadeia planetária, foi formada, ou começou a surgir do mundo das ideias para materializar-se, só existia uma estrela no céu, que era a estrela Vega. Não tinha mais nada, tudo escuro, não tinha nada, né? O que vocês acham? E a gente fica perguntando: tem vida lá, tem não sei o quê. Tudo que está lá em cima
né, foi planejado a partir daqui. Não é dizer que não existia nada em cima, é que o que tem em cima é tão complicado de falar que nem mesmo nós não entendemos direito. E há coisas muito além do que a própria imaginação humana possa entender. Mas nós temos que partir de certos limites para a gente poder entender. Daí a gente falar no mundo com limites e um universo com limites e um universo sem limites, como aqueles que estão aqui dentro conhecem do nosso dicionário, né? E de outras yogas que o professor Henrique Zassuda passou para a gente. Então a gente, para partir do mundo com limites, nós temos que limitar esse mundo, né? As religiões limitam com dogmas, ciências com dogmas, filosofias com dogma. E depois de limitado, a função do ser humano é romper esses limites. Que é o que acontece com a gente, nós estamos limitados nesse corpo. Com as formas de pensamento que nós temos de vidas anteriores, nós somos isso aqui, eu não consigo ser mais do que isso, né? E toda vez que eu vou tentar ser algo mais do que isso que eu estou sendo, né? Como eu criei grátis para mim, entrei dentro, né, uma jaula, entrei dentro dessa jaula, eu não consigo arrebentar, quer dizer, é mais fácil haver uma fuga em massa do Carandiru do que eu conseguir romper essas grades minhas. E daí a dificuldade profunda que a gente tem de lidar com a gente mesmo, né? E as técnicas de reprogramação mental, isso que o professor Ademar vai mostrar hoje aqui, mostram coisas incríveis, né? Esse dia eu estava ouvindo até um profissional da área da Rádio Mundial, eu ouço muito a Rádio Mundial hoje em dia, porque ela está muito boa. E um profissional estava aconselhando a gente a fazer o seguinte, eu não me lembro o nome dele agora. Ele disse assim: testem comigo, ouvintes. Não pensem, eu vou falar o mesmo para vocês, ó, né? Por favor, não pensem na cor vermelha. Todos já pensaram na cor vermelha, né? Agora, se eu disser assim, por favor, pensem na cor vermelha, ela não vem. Por quê? É o princípio da contradição dentro da gente. Eu venho dizendo isso no ar, na rádio, mas há 20 e tantos anos, quase 30 anos, agora que eu estou entendendo melhor isso. É uma coisa incrível, você chega com uma criança e fala assim: menino, não enfia o dedo na tomada, ele vai e enfia. Agora você chega com os filhinhos, vai ali, por favor, enfia os 2 dedos na tomada, ele não vai. Eu vou falando aqui com vocês, vocês vão tentando negar tudo que eu estou falando, né? Agora, se eu disser o contrário, vocês vão aceitar tudo. Daí vem um mito do Zeus e de Hermes, né? Que o professor Ademar estava falando na Rádio Mundial, eu estava ouvindo nesse dia, achei muito interessante a explicação do Ademar. Zeus chama o seu querido filho Hermes, né? E disse assim: meu filho, vá à terra pregar, ensinar. Nós precisamos evoluir, aqueles cabecinhas de bagre lá são um pouquinho mais que cachorrinho, né? Não estou começando a pensar. O cachorro também te fala, não faz isso, ele vai e faz, né? Se a gente puser, faz aqui o seu xixizinho, ele não faz. Não, ele faz, ele não faz, né? Agora se fala assim, não, ao contrário, né? Não faz aqui o seu xixi, ele faz, né? Quer dizer, já há uma inteligência incipiente aí naquele cãozinho, né? Os adestradores sabem disso, é um negócio complicado de se adestrar um animal. Mas nós somos um pouquinho melhor só que esses cães. Mas nós nos imaginamos muito superiores, daí a gente vê um na rua, tá assim, né? Aquela arrogância também, se tirar aquela arrogância, ele cai. Um precisa dar soco, o outro precisa xingar a mãe, o outro precisa ter... As pessoas precisam ter isso, senão elas não vão em frente. Então, para aqueles que não têm uma formação esotérica, eles olham a humanidade e falam assim: oh meu Deus, isso aqui é a coisa mais errada que tem, essa terra não é. É que no meio desse pessoal todo tem gente como vocês, como eu, como o professor Ademar, que está saindo disso, né? E a proporção que a gente vai saindo dessa escola geral que está aí para a humanidade, a gente passa para uma escola um pouquinho melhor. Naquela escola a gente vence aquela escola também, recebe um diplominha e tal, passa para uma escola um pouquinho melhor. Só que a gente não consegue enxergar direito o que está acontecendo, porque lá para trás, aquela escola de onde a gente saiu, vem se enchendo de alunos novos o tempo inteiro. Então a gente olha e fala assim: a humanidade não muda nada, calma, não é assim. Não é assim. O esforço pessoal compensa. Um dia,
minha filha chegou e falou assim: pai, mas que adianta eu estudar? Eu estudo, consigo 3 diplomas, não sei o quê, de doutorado, mestrado, e morro. Aí eu disse para ela assim: você pode ter 100 anos de idade, tá lá gagá, que tá horrível. Aí você fala assim: eu vou fazer uma faculdade de mecatrônica, minha filha. Vou lá e aquele sacrifício, a cabeça não funciona direito mais, e tenta vestibular 10 vezes, aí já entra na mecatrônica com 110 anos de idade. Claro que não aguenta mais, ela treme, tá lá, né? E termina o curso com 120 anos, né? Então, tá gagá, e morre. Aí, no dia de receber o diploma, cai e morre. Adiantou o quê? Claro que adiantou. Os avós da gente não diziam: a gente só leva da vida, a vida que a gente leva, né? Essas coisas todas a gente carrega para a vida seguinte. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa, com a Mônica, ela estava falando: você está com um ácido úrico na mão, né? Isso aqui é de vida passada. Eu fui Deus rios não tão bons. Agora eu plantei isso lá atrás para mim. Eu tenho um caso, inclusive, de pessoas hoje em dia que chegaram a mim com um problema na cabeça, um cisto na cabeça. Por quê? Porque gerou uma gotinha de veneno na outra vida passada, de tanto ódio, tanta mágoa, tanta coisa, e carrega, já nasceu com aquele cistozinho na cabeça. É de nascença. Uma pessoa que faz retrocede a vidas passadas falou: pô, eu já sabia que era isso, mas vai falar não adianta, né? Então é coisa de vidas passadas. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a forma como estamos vivendo hoje, porque é claro que o presente é que importa, né? Mas o presente de hoje é o alicerce para a vida seguinte que nós vamos fazer. O professor vai mostrar tudo isso aqui. Nós estamos semeando, jogando para cima, né? Tudo que está caindo na cabeça da gente, como caiu na cabeça dos americanos. Aliás, que aquilo ali não foi atentado, né? Foi 2 pilotos portugueses da TAP que queriam entrar em contato com a torre. Então essa reprogramação, se fosse fácil, né, eu já teria me reprogramado. Vocês pensam que eu não queria ser o sujeito mais bonito do mundo, né? Mais alto, mais poderoso, né? Um sujeito com poder mental, que uma coisa incrível, que nem uma vez o professor Henrique de Souza, naquele não é da minha época, os antigos eu conto aqui, ele estava dando uma aula de avatarização, tentando mostrar para a pessoa o que é avatarização. Eu já passei por esse fenômeno, eu acredito que o Ademar também. Quando a gente está falando muita coisa que a gente nem programa nada, alguns de nós são conscientes, a gente tem consciência de que nós estamos sendo avatarizados do outro lado por alguém que já passou por essa escola aqui e está numa sala de aula um pouquinho à frente da gente. Quando eles estão percebendo que nós estamos a serviço de uma obra na face da terra, a obra de Deus, né? Eles avatarizam em nós, porque nós, com a estrutura neurônica que nós temos, com isso que nós temos, isso é insuficiente para reter esse conhecimento. É coisa de muito tempo, né? De muitas vidas passadas, não é possível reter. O Ademar não aguenta reter, eu não aguento, ninguém aguenta reter. Nós temos no planeta hoje só alguns seres que às vezes se manifestam em físico aqui, que conseguem reter isso. Um deles se manifesta, o São Germano. Devido à idade dele, o tempo que ele tem no planeta, a função dele, ele não é um ser como a gente, né? Esse consegue suportar a avatarização de qualquer ser da mais alta hierarquia sem fundir, arrebentar com ele, né? O professor Henrique de Souza estava mostrando um dia a avatarização, e ele estava falando sobre isso, e ele olhou para o pessoal e falou assim: caramba, ele via tudo, né? Para evidência não ter levado. E falei: ninguém está entendendo nada. Aí ele diz assim: ó, e blá, 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 blá. Agora preste atenção na minha boca, ó. E imediatamente um engraxate, um rapaz muito simples, estava lá atrás, né? Moço, ele levantou-se e continuou falando tudo o que o professor estava dizendo.
Isso é baterização. Agora, não pense que isso é tão difícil, não. Isso é fenômeno. Eu já consegui fazer umas coisinhas dessas. O Ademar também consegue. Toda vez que vocês façam testes na rua, é magia prática, né? Você fica atrás de uma pessoa, né? Sente no coração dela, faça uma vez só, está fazendo magia negra, por exemplo. Começa a pensar naquela pessoa, ela tem a sensação que alguém está olhando para a nuca dela, né? Aquilo incomoda, de repente a pessoa olha e vira. Isso é avatarizzação também, né? Mas antes da gente querer avatarizar, imagine eu, um belo com cabeça de bagre, eu não consigo ficar como eu quero, né? Eu vou avatarizar nos outros para quê? Para obrigar as pessoas a ser idiotas que nem eu? Que sabedoria eu tenho condição de passar para elas se eu próprio, para falar com vocês, às vezes eu tenho que ser avatarizado? Então não tem lógica, né? É como uma abertura que eu vou fazer hoje na Bandeirantes, se vocês puderem ligar da meia-noite em diante. Eu, às vezes, para falta matéria, eu tenho que fazer um boa noite de 1 hora, né? Hoje, eu estava até preparando umas crônicas, tem um pessoal querendo publicar no editora, chamado Armadilhas da Mente, que nos provoca para a evolução, né? E que ajuda a gente a reprogramar também, né? Então, o que eu vou falar hoje é mais ou menos o seguinte, ó. As religiões dizem que Deus é, mesmo os maiores estudiosos de espiritualidade falam assim, Deus é luz. Tá bom, Deus é luz, né? A gente pega a ciência, com muita propriedade, ela está certa, ela diz assim, luz é energia, energia é matéria em movimento, diz a ciência, e ela está certa, hein? Energia é matéria em movimento, então Deus é matéria. Não, mas peraí, mas Deus é matéria, ele fez tudo, então ele fez a matéria também, que ele mesmo, não, começa a dar um nó na cabeça, né? Então, Deus não pode ser luz, né? Mas aquele que fala que Deus é luz, diz que Deus, aquele ser que é luz, um dia para criar tudo, ele disse assim, Fiat Lux, ué, mas ele é luz, ele vai ordenar que faça luz como? Né? Só frequentando uma escola esotérica, né, e passando pelos graus, dentro daquela disciplina que a gente tem que ter, que a gente vai entender das Bíblias aí do século XIX, né, o Salmo 109, que tem 3 seres trabalhando, né? O Davi era um deles, então ele próprio dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, 3, ó. Disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha mão esquerda, lado esquerdo, aquele negócio que está lá no Salmo, né? Mas o que importa é o seguinte, antes desse ser que diz que é luz, teve alguém anterior a ele, esse que disse Fiat Lux, então não está errado, né? Mas dá um nó na cabeça, quer dizer que... Então a gente tem que tentar ir antes desse Fiat Lux, porque tem coisas anteriores, né? E que só uma escola esotérica pode ensinar, não tem outro jeito, né? Agora, por que esse conhecimento na reprogramação nossa? Vocês acham que adianta a gente saber tudo isso? Na hora da gente reprogramar a gente mesmo, né? Às vezes eu estou no trânsito aí, ainda fico pensando, se tu dá aquela fechada na gente, dá vontade de se enfiar a mão na orelha, aí você para. Mas não, peraí, não adianta, não resolve, né? O ódio não destrói o ódio, o amor destrói o ódio, seja como sangue, perfume, massacre do país. Esse instrumental que a escola iniciática dá, que o professor Ademar vai passar para vocês, né? E que eu vou dando umas cutucadas, jogando umas coisinhas também no meio, é isso que a gente precisa poder modificar a gente. Sem esse instrumental, sem saber por quê, o que é o amor, porque o amor só constrói, o amor é uma matéria que começa no plano mais sutil e termina no mais grosseiro. O universo inteiro é matéria, só que tem a matéria primordial, que é a Mater Rhea, que vem de Sírius, o Sol central do 8º sistema, né? Que seria o Sol, esse Sol central, sim. Chamemo-lo, por enquanto, porque não dá para a gente raciocinar antes dele, né? De um Deus único e verdadeiro de todas as religiões. Ele é tão claro que ele escurece tudo. Então, de repente, será que a luz é luz ou as trevas é que representam luz, né? Mas como nós não temos, como as trevas, a luz de Sírius é tão forte que não dá reação com a atmosfera nossa, ele brilha à noite, né? Então tiveram que criar uma luz que na verdade é treva. Na verdade, isso é uma bagunça tão grande que é um mundo de contradições. Eu vou falando, vocês vão pensando.
está muito contraditório, esse Carvalho é doido, ele é doido, né? O diabinho cutucando, né? Agora, se eu falo para vocês, não acredito em nada disso aqui, eu sou um palhaço, eu sou isso, eu arraso comigo mesmo aqui. Aí você fala, não, ué, até que ele é humilde, pode ser. Dá para acreditar um pouquinho nele, né? Ele ainda não está pedindo a nota de 100 e tal, né? Esse jogo contraditório, essa coisa toda, que a gente vai juntar com o professor Ademar a passar, e que nós estamos passando os quatro temperamentos. Muitas vezes a gente tem que jogar com um mundo de mentiras, como o professor Ademar explicou na mitologia grega, que é verdade enrostida, né? Em que Zeus chama o filho dele e fala assim, meu filho vai ensinar a pessoa da terra. Ele fala assim, mas pai, o que o senhor quer que eu faça? Ensine só a verdade. Aí ele vem aqui, ensina e tal, depois ele é convocado pelo pai, chega lá, o pai fala, mestre, está ensinando a verdade? Ele falou, não, eu não consegui, eles não estão entendendo nada. Eu fui pela mentira, quer dizer, pela negação, que aí eles entendem que o aspecto Melk e Zedeque dentro de nós, né? Diabo e Deus. Então ele começa a ensinar pela mentira, né? E aí, eles estão entendendo, meu filho? Perguntou Zeus, né? Ele falou assim, então pai, agora estou entendendo. Eu falei, então continue. Aí surgiu as ciências herméticas. Então quando a gente fala, não acredite em nada que a gente está falando, tente arrumar mentiras melhores que as nossas, é verdade o que ele está dizendo. O professor Ademar, então, vai encher a gente de conhecimento, né? Eu sugiro a vocês que ouçam os programas do professor Ademar, eu não me lembro agora dos horários, ele vai dizer aí. E eu próprio tenho ouvido a Rádio Mundial o tempo todo, né? A gente conta coisa que não gosta, coisa que a vida tem que ser assim, né? Ser miscelânea. E lá mesmo na Rádio Mundial eu percebo a influência dele nos próprios colegas dele. Porque a pessoa não gosta muito de admitir que está sendo influenciada pela outra, né? Eu quando comecei a me interessar por astrologia na Rádio Bandeirantes, eu percebia todo mundo de cara virada para mim. Dali a algum tempo todo mundo já sabia o signo ascendente. Bom, agradeço a apresentação que o Carvalho fez, agora eu vou fazer a apresentação dele, né? Nós temos aqui essa pessoa fantástica, maravilhosa, que nós aqui na sociedade estimamos muito, a gente chama ele de o Carvalhão, né? Realmente é o Antônio Carvalho, ele trabalha na área do jornalismo na Rádio Bandeirantes já há muito tempo, é advogado, não é isso? Então nós aqui formamos uma polaridade, não é? É um irmão muito antigo da obra, realmente ele há muito mais tempo do que eu, ele está trazendo educação, não é, para o povo brasileiro. E eu também comecei esse mesmo caminho dele, me espelhando nele, não é, que teve essa coragem, sempre teve. Então nós seguimos aquilo que a sociedade pede que a gente faça, ou seja, educar é o brado que nos compete. Então ele é um educador dos conhecimentos herméticos e eu também procuro ser dentro da Rádio Mundial. Nós somos um pouco diferentes, ele é alto e eu sou baixo. Ele tem um vozeirão, né, que é a voz mais potente do rádio brasileiro, né? Eu tenho uma voz meio delicadinha, né? Então ele é encorpado e eu sou a amostra grátis. Aqui tem um que é bonito e outro é feio, vocês escolhem, né? Aqui tem ele, não é, que realmente tem um raciocínio muito lógico, mas ele leva o raciocínio dele sempre para aquela meta que a gente tem dentro da iniciação, que é o mental abstrato, é aquele mental superior, é a intuição. Então às vezes a pessoa fala, o Carvalho é meio doido, como ele falou, né? Mas é a linguagem que ele passa. Então a gente parte de um mesmo ponto, ele leva para um lado e eu tento traduzir aquilo que é mais complexo numa linguagem mais racional, né? Numa linguagem mais do dia a dia. Então a gente tem essa maneira de atuar, mas as duas funcionam, né? Esse é o objetivo. E o Antônio Carvalho, então, a gente sempre teve essa amizade aqui e juntos fazemos um trabalho aí em prol da obra. Nós trabalhamos para a obra dos mestres, não é? Certo? Então, conhece o Antônio Carvalho, já me conhece também. Mas hoje, então, podemos entrar no tema, não é? Hoje nós vamos falar da magia do Renascimento. Mas antes de falarmos, vamos verificar como está o cenário atual, não é isso? O
O cenário atual está complicado. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos, né, e ele sempre me liga praticamente todos os dias, e ele fala que o negócio lá está feio. Ele me ligou ontem e falou que o pessoal está mais assustado do que nunca. Cada lugar que vão, estão olhando. Vem alguém com o rosto de árabe, já quer bater. O lugar que tem árabe não entra. Entra um árabe no avião, ele sai do avião. Quer dizer, pelo amor de Deus, o negócio está feio lá, tá? E nós sabemos que tudo o que aconteceu nos Estados Unidos vai se refletir para todos nós, mais cedo ou mais tarde. Os pilotos da TAP que derrubaram a torre, né? Na internet tem uma outra que diz que errar é humano, acertar é muçulmano. Mas a gente está ouvindo, né, rumores de guerra, rumores de guerra. Então, se vocês olharem, por exemplo, a Bíblia, que fala, é Mateus 24, né, na parte final, é um texto muito grande, Mateus 24, fala exatamente das últimas palavras de Jesus, quando seus discípulos perguntaram como é que seria o fim dos tempos. Realmente, a coisa chegou num ponto, até então dava para mexer. Nós temos pessoas aqui na sociedade de alta consciência, as cadeiras representam as duas, uma já se afastou há muito tempo de nós, que é o nosso mestre, e a outra, que é a contraparte dele, não é? Também se afastou recentemente. E essa pessoa que aqui estava segurava muito o karma da humanidade. A gente, através da ritualística, através de um processo de iniciação, conseguia segurar a barra, vamos dizer, mas ela se foi. Então essa grande consciência se foi. Então, quando ela se foi, a gente automaticamente falou, agora começa a coisa. E esse acontecimento do dia 11, realmente foi muito complexo, né? Porque se nós olharmos dia 11, o arcano 11 é Marte, é guerra, isso é força, não é isso? Então veja, é uma mulher dominando o leão. Vocês conhecem a lâmina do tarô 11? Tem uma mulher, não é? Tarô vulgar, abrindo a boca do leão. Tá? O leão é o domínio. Então veja que o aspecto mulher significa lua, né? Leão significa sol. Então é o aspecto feminino, masculino, é o aspecto lunar e o aspecto solar, não é isso? Então, os Estados Unidos representa aquela mente poderosa que comanda o mundo, que comanda a evolução, põe o dedo aqui, põe o dedo lá, todo mundo obedece, não é? Etc. E o lunar é exatamente aquele que aparece nas bandeiras, não é? Desses povos árabes, dos afegães e de todo mundo, que representa então esse jogo. Então veja que o próprio dia 11 já traz dentro do arcano do dia 11 todo esse jogo, não é isso? Todo esse jogo, dia 11. E veja que as duas torres formam exatamente o número 11, não é? Exatamente o número 11. A torre representa o poder, não é isso? Depois derrubaram o que? Exatamente o pentágono. Então, chamando a atenção para o pentágono, que é exatamente a parte central da estrela de 5 pontas, do pentagrama, do pentalfa, não é? Do pentágono. Então veja que os acontecimentos das duas torres, o acontecimento do pentágono, dentro de uma linguagem iniciática, o dia 11, Marte é guerra, Marte é guerra, Marte é ferro, não é isso? Então Marte é violência, então tudo está identificado. E vejam que, nós falamos isso na rádio, no mesmo dia 11 foi jogado a numerologia federal brasileira. Então jogou lá os números, não é isso? Então qual foi o número que saiu no primeiro prêmio? Nunca saiu. Nós ligamos, né, lá da Rádio Mundial para aqueles que comandam a loteria, eles disseram que foi um caso inédito, nunca aconteceu isso. O número que saiu foi 16.666. 16.666. E se a gente olhar isso na numerologia, é importante, não é? Então veja, o dia 11, pentágono, 16, qual é o arcano 16? Casa de Deus. E esse arcano 16, se a gente olhar, é uma torre. E nessa torre a gente vê exatamente as pessoas caindo da torre, que é a imagem que eu mesmo vi, né, com estes olhos, naquele dia a torre, não é? E sendo destruída como símbolo do poder, símbolo da onipresença, não é? Sendo destruídos os seres caindo daquela torre. Então vejo que é complicado. Arcano 16. E vejam que nós temos o número 666. 666. Né? 666, se a gente for no Apocalipse 13, na última parte, parte 18,
a gente vai ver então o número da besta. Então, aquele acontecimento foi um acontecimento chave, que começou realmente o grosso do processo de transformação. Esse processo de transformação já começou com a queda do Muro de Berlim em 1989, como nós falamos, onde começou o ciclo de Aquários. E o ciclo de Peixes vai terminar em 2005. Então, esse período de 1989, início de Peixe, e o período 2005, término de Aquário, é um período de transição, é um período de julgamento. Então, o que acontece? O que Melquisedeque, as hierarquias vão jogar na humanidade? Aquilo que a humanidade merecer. É isso. Nós aqui determinamos o poder que a destruição tem e o poder que a salvação tem, em cima dos que optarem para um lado e para o outro. Ele diz que o Ademar está falando que quem julga a humanidade é um ser que a gente conhece como Melquisedeque, duas faces, 11, um positivo e um negativo. Difícil entender, porque se vocês vão no tal dragão do umbral, vocês não entendem nada. Vocês vão ler o Bhagavad Gita, quando o Krishna aparece para o Arjuna, pediu para que ele aparecesse na forma original, ele não entende nada, porque a maior beleza é a maior feiura, a maior treva é a maior luz. Olha, Melquisedeque, né? O rei das contradições, ou das duas faces, e ele quem manda, ele quem julga, ele quem faz tudo. Então o avião que bateu na primeira torre bateu às 8h48, arcano 20. O que bateu, julgamento. Julgamento. O avião que bateu no Pentágono bateu na parte do exército, terra. O 11666, se vocês quiserem analisar também, 666 dá 31618, a Lua, né? 11, Melquisedeque. Então seria o pessoal lunar trabalhando para o 11, Melquisedeque. Isso é ordem dele. Não dá para aguentar o mundo como está aí. Ou modifica ou vai para o chão, não adianta, né? Vai tudo para o chão, inclusive nós. Nós estamos num momento crucial. Ou a gente se modifica, ou não vamos ficar mais aqui no planeta, né? Nós temos que ir para outro canto do universo, outro ponto, porque não dá para ficar aqui, porque a nova vida que vem aí é um mental abstrato, é amor, é outra, é compreensão, é tudo. Nós precisamos parar essa mania que nós temos de julgar todo mundo, quer mudar todo mundo, menos a gente, né? Quer dizer, é claro que tem essas oposições como nós temos aqui. O Ademar vai explicar, na sequência, pelo que eu vi escrito aqui, como a gente pode fazer essa reprogramação. Mas para fazer, cada um tem que acreditar em si mesmo que a gente vale a pena para cultivar o verdadeiro egoísmo, né? Porque o egoísmo nosso, a gente quer mexer com tudo menos com a gente. O verdadeiro egoísmo é cada um cuidar de si, o outro cuida dele mesmo, mas nós só cuidamos dos outros. Ah, meu marido isso, minha mulher aquilo, não é possível, né? Meu cachorro, a minha casa, o meu trabalho, a minha máquina, a minha sociedade espiritualista é muito melhor que a sua. O meu isso, não é possível, né? É isso, Eduardo? Exatamente. E vejam que esse número, então, ele é muito significativo, e a Loteria Federal Brasileira, ela seria a numerologia oficial. Abre um jogo para vocês, não é? Aquele que é numerólogo, aquela que é numeróloga, fica aí atrás de número. O número sai aí diariamente, mas então são números federais, números oficiais. Então veja que nada acontece por acaso. E realmente, quando eu comecei a ter esta consciência do que está ocorrendo, fazendo essa análise, eu falei, infelizmente chegou a hora. Então, a gente tem que fazer o quê? Realmente encarar que isso vai acontecer e mudar, já começar a nascer, não é? E viver de uma maneira diferente, para que a gente possa viver de uma maneira melhor, com amor, com alegria, com felicidade, em cima do que a gente vai presenciar daqui para frente. Vocês estão vendo o número aqui na mesa. Esse número corresponde ao dia 14 de abril de 1957. É uma efeméride, é uma marca. Então isto representa o dia que o nosso mestre ganhou consciência integral. Ele viu nessa oportunidade o descortinar de toda a consciência da Era de Aquário, os 22 arcanos, né, completos da Era de Aquário. Nós só podemos ver dois, a polaridade são dois arcanos. Então quem vê 22 é o mestre da humanidade. E a partir desta data nós começamos a marcar. Que número que está na mesa? 16.233. Isso. Faltam 433 para 16.666. Marquem o que eu estou falando.
433 dias. Marquem, 433 dias. Isso daí dividido por 30 ou 31, fazendo essa média, vai dar 14 meses. Então nós temos um período agora de 14 meses terrível, crítico, muito perigoso. Agora é perigoso ainda, Ademar, a gente fala, bom, o mundo vai acabar mesmo, então eu vou continuar comendo tudo. O objetivo O regime eu não vou fazer mais, né? Eu ia pensar na segunda-feira, mas agora não, né? O objetivo não é esse. Mas é um período crítico, quer dizer, os números falam, né? Então veja que está muito próximo, né? Está dentro desse período. Mas o que a gente tem que fazer? Em cima desses valores, ter uma atenção melhor para a vida e mudar. Então, qual é a proposta de hoje? É mudar agora. Mudar, renascer, independentemente do que acontecer, não é? Ou seja, pode estar acontecendo o que quiser, é kármico. Isso que aconteceu foi kármico. O nosso grão-mestre, né, o segundo grão-mestre, o primeiro espiritual, que é o Jefferson, ele falou, graças a Deus, o avião não pegou na Estátua da Liberdade. Porque se tivesse arrebentado a Estátua da Liberdade, se tivesse errado o alvo, se não fosse da TAP, né, o que aconteceria? Realmente a coisa seria muito pior. Muito pior. Porque quebraria toda uma estrutura, toda uma egrégora espiritual e a liberdade acabaria imediatamente. Então ainda bem que não aconteceu. Então veja, nós estamos aqui num período muito difícil. E o ciclo de aquário puro vai começar a partir de 2005. E esse período de 1989, queda do Muro de Berlim, acabou com o socialismo, com o comunismo, com a democracia, é uma bagunça só. O mundo está se desconjuntando, politicamente, socialmente, não é isso? Então, os valores realmente estão deturpados. E até 2005, nós temos esse período que vai definir, nós que estamos definindo, como humanidade. Mas a partir de 2005 nós teremos Era de Aquário, novo princípio, nova tônica e uma nova consciência comandando uma nova sociedade. Então, a proposta de hoje é fazer, não esperar 2005. Bom, vou cruzar os braços, 2005 a gente começa, né? Então vamos comer, vamos beber, vamos variar. Não é isso, né? É o contrário, é começar agora. Porque quanto mais eu começar agora, quanto mais eu viver dentro de uma nova tônica, de um novo princípio, menos problemas a humanidade vai ter. Se eu melhorar, eu estou ajudando a humanidade como um todo. Então, o objetivo é dar uma estrutura para vocês, mental, psíquica, emocional, para que vocês possam realmente viver com dignidade, com amor, com alegria, não é isso? Sem pensar em fatalismo, porque nós não podemos mudar agora. Até há 2 anos atrás dava para mudar. Agora não dá mais para mudar, porque nós não temos valor na face da Terra que mude isso. Não dá mais para mudar. Infelizmente, quem podia mudar já se afastou. Não dá mais. Então, os mestres estão recolhidos e deixando a humanidade resolver o seu destino. Então, a verdade é essa. Por isso que vocês olhem, vejam televisão. Televisão é um lixo, gente. Cidade Alerta. Aquilo não é cidade, aquilo destrói a gente. Matou, é crime, não sei o que lá, gente, pelo amor de Deus, o coração treme. A gente pega o ratinho lá, é só desgraça, uma ignorância, é isso? Uma besteira. O que agrega de valor? A gente dá risada, né? Porque vê que os outros, tem gente pior que a gente, né? Só para ele. Aqui não traz nada. Então veja, a qualidade das novelas, a qualidade das revistas, a qualidade do jornal, realmente a coisa está feia e vai ficar pior. Então veja que nós temos que escolher aquilo que agregue valor para nós. Agregue amor, felicidade, alegria. Se ninguém, entre o ratinho, por exemplo, trazendo aquelas besteiras que só destrói, vamos dizer, conceitos e há quem goste, né? Mas se o pessoal desligasse, o que aconteceria? Automaticamente, mês que vem ele não está mais lá. Cidade Alerta, se ninguém ouve, não, quero ver notícia boa, ouça a Rádio Mundial, ou outro que não seja tão nada. Então ninguém mais vai sustentar aquele programa. Uma novela da Globo, picareta, né, que só fala besteira, que suja, conspurca o lar, desliga. Quer apostar como ela sai do ar? Sai, lógico que sai. Então nós é que queremos isso. Então nós temos que, é o que o Carvalho falou, marido chega tarde, está com outra, está na farra, não sei. Coitado, a gente trabalha tanto. Né? Você judio da
vocês mulheres? Nós somos tão inocentes, tão... O homem é o santo. A gente chega Era que foi do diabo. Então, veja, a gente tem aquilo que o Carvalho falou, é muito importante para vocês começarem a olhar esse aspecto. A gente sempre olha o lado negativo, né? Sempre o lado negativo. Não Agora, olha o lado positivo. O grande problema é que nós precisamos compreender esse lado negativo. O lado negativo ele é ótimo, porque ele que gera. O lado negativo é a mãe cósmica, né? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, a Raja Yoga, é Jeová, né? Que o lado positivo é o próprio pai que depois se transforma em filho, quer dizer, no mundo das experiências, né? A gente mostra sempre em workshop isso aí, né? A trindade, né? O pai, a mãe, o filho, que a Igreja Católica inverteu até com uma certa sabedoria, porque na verdade o pai é o Espírito Santo, ele está em tudo, que é o número 1, né? Como essência. Mas esse problema de mudar é muito sério. Eu tenho um amigo que ele procurou um médico esses dias, e o médico é para fazer um check-up geral, ele tem a apneia do sono. Eu tenho gente que procura veterinário. Aliás, você sabe que os veterinários são mais procurados que os médicos, né? Eu digo, todo mundo tem seu cachorrinho, gasta uma grana, mas consigo o mesmo gasto. Mas, então esse amigo procurou um médico, e o médico deu uma examinada nele, olhou para ele, né? Isso aconteceu comigo um fato parecido, e disse assim, olha, você precisa perder no mínimo 26 quilos, né? Aí ele olhou para o médico e falou assim, ô doutor, e esse amigo meu é português ainda, né? Ele falou assim, mas doutor, o senhor está precisando perder 50, porque o médico deve pesar uns 150, e está recomendando o outro a perder. Ora, vocês estão reparando como a gente vai por exemplos, não? O professor Luiz das Ruas dizia, quem está em cima tem que dar exemplo para quem está embaixo. A gente vai ler as obras de Rajneesh, né? Obras maravilhosas, né? Mas, no entanto, chega na hora de a gente estudar o Rajneesh, porque a gente tem sempre curiosidade de saber quem é o cara que está falando isso. Não deveríamos ter essa preocupação, mas temos, né? A gente vai ver, ele morreu com AIDS, ele tinha 75 Rolls Royce, uma fortaleza lá nos Estados Unidos, aquela coisa toda que a imprensa divulgou na época. Então, pronto, condenamos, acabou o Rajneesh pra gente. Mas as obras dele, maravilhosas, estão aí. Será que não dá para seguir só as obras, deixar o Rajneesh em paz? Não dá. Não tem jeito. A gente começa a ouvir um palestrante, qualquer coisa, logo a gente quer saber se ele é casado, se ele é solteiro, se ele tem AIDS, se ele não tem, se ele é baixo, o cabelo dele, se ele é careca, se tem mau hálito, se não tem, se tem chulé, se não tem. Ora, mas é uma preocupação com o exemplo, né? E esse exemplo é terrível para a gente dar, porque muitas vezes a pessoa tem todo o instrumental para passar para outra, né, para que a gente ajude a outra a se modificar, mas a outra está procurando uma desculpa para não mexer nela mesma. Ela vem na gente, descobre que a gente é um palhaço, querendo transformá-la em algo sério. Pô, ela continua palhaço também, fica até pior, porque daí está dando mau exemplo, né? Então é hoje o que a gente vê na política, como o Ademar está dizendo que está tudo podre, né? O centro levanta, há pouco tempo já del Barbalho, não pode, senhoras e senhores, meus amigos, né? O Toninho Malvadeza, o Antônio Carlos Magalhães, aí, etc. Porque a gente tem que ser honesto e não sei o que, lá ele também já não era, né? E aí a coisa é tão confusa que se eu continuar falando de honestidade aqui, o lado negativo de vocês, que é importantíssimo, vai falar assim, eu aposto que o Carvalho também não é honesto. E nem eu aposto se eu sou, porque eu não sei. Eu não fui testado ainda. Se é para testar, tem que testar a pessoa com dinheiro, poder, sei lá. Eu tenho que ser testado, né? Alguém tem que me oferecer aí 10 milhões de reais, ou 500, ou sei lá quanto, né? Para ver se eu aceito ou não. Porque caso contrário, eu mesmo não vou saber se eu vou ser ou não. Eu tenho que passar pelo mundo da experiência. Daí a importância da Terra, né? E a gente não consegue mudar, a não ser pela experiência do dia a dia, senão vocês vão ficar escutando o tempo inteiro a gente falar aqui. Vai na igreja, o padre fala a mesma coisa. Vai na igreja universal, está lá o pessoal do passo do bispo falando a mesma coisa. Testemunho de Jeová fala a mesma coisa. Escola, todos falam a mesma coisa. Mas a gente está sempre buscando exemplo, né?
E esses exemplos são muito difíceis, porque o exemplo para eu dar, eu tenho que me transformar totalmente. Mas se eu me transformar demais, e virar uma luz muito forte, eu vou ofuscar vocês vão ficar com raiva de mim, vocês vão precisar me apagar, que aí vem a inveja. E a inveja, que deveria ser invítere ou ver dentro, ela funciona ao contrário. Dá vontade de apagar a luz daquela pessoa que está cegando a gente. Daí os grandes mestres serem sempre sacrificados também. Bom, em cima então desse cenário atual, mais do que nunca, o que está acontecendo? Né? Está acontecendo realmente uma mudança cíclica. E agora a coisa vai mudar mesmo. Não tem como segurar, como a gente falou. A gente não quer assustar vocês. Não se trata de assustar ou não assustar. É dizer a realidade, para a gente se posicionar frente a uma realidade. Então, realmente, o que é esse tema renascimento? Né? Renascimento quer dizer renascer. Significa reaparecer. Significa regenerar. E nós estamos dentro de uma regeneração cíclica. Ou seja, nós estamos no 7º ramo racial da 5ª sub-raça teutônica, da 5ª raça maiariana. Não tem 8º. Então tem que terminar para começar um novo. Então nós estamos começando o quê? O 1º ramo racial de uma 6ª sub-raça, que vai pegar o mundo inteiro, e ainda da 5ª raça mãe. Então nós estamos mudando um ramo racial e estamos mudando também uma sub-raça. Uma mudança, então, não de ramo racial, que é a mais simples. Toda vez que muda o ramo racial, a terra chacoalha, vem os 4 cavaleiros do Apocalipse, vem as profecias de Nostradamus, Michel de Nostradamus, né, que realmente é cíclica, ela se repete ciclicamente. Então existem, vamos dizer, castigos, julgamentos menores em ramos raciais. E existe um que é faixa média, já é encorpado, não é isso que nem um carvalhão aqui, é faixa média, que é julgamento de sub-raça. E existe um que a terra chacoalha, desmancha tudo, acaba com tudo, onde tem água afunda, não é? E sobe montanha, onde tem montanha afunda, ou seja, a configuração da terra muda completamente. Isso é mudança de raça-mãe. Então nós estamos na 5ª raça-mãe. Já houve então a 1ª para a 2ª, 2ª para a 3ª, 3ª para a 4ª, 4ª para a 5ª. 4 cataclismos terríveis, onde a terra chegou até a chacoalhar e mudar a sua posição. Raça-mãe é terrível, acaba com tudo. Isso aí vai tanto mais rápido quanto mais consciência tenha, né? Quanto mais consciência tem. Sub-raça é uma faixa média. Então vai acontecer isso? Vai. Então, o que Apocalipse fala, Apocalipse é revelação, não quer dizer desgraça, vai acontecer. O que Michel de Nostradamus fala, vai acontecer. É a um nível médio, então não vai ser nem pequeno e nem médio. Então, nós estamos em pleno período de uma renovação, de um renascimento, de uma regeneração nesse ciclo atual. O que eu falei, o grosso dele começou em 1989 e vai terminar em 2005. Então, é uma faixa muito forte de transformação. Então, nós estamos nisso. Não é? E, nesta fase, todas as religiões falam da vinda de uma nova consciência. Não é? A volta de Jesus, a volta de Buda, a volta de Krishna, a volta de todo mundo. Não é isso? A gente só não quer a volta desses nossos governantes. Né? Mas o resto, todo mundo fala da volta. Então, é um período, realmente, que tudo está se transformando na natureza. Então, a natureza está pedindo uma transformação. O que nós temos que fazer? Entrar nessa transformação. Então, o nosso objetivo hoje é fazer com que a gente saia daqui realmente já com uma base de uma transformação. Tá? E esta base, para que a gente tenha, nós vamos falar um pouquinho de tudo que está ocorrendo nesse momento. E nunca nós vamos ter um momento tão precioso como esse, porque acabamos de entrar ontem às 8h01 na primavera. Então a primavera, ela existe uma força de renovação. Então se eu começar a me renovar hoje, eu vou conseguir captar, canalizar forças que vão me intensificar nessa minha transformação. Ou seja, nós temos um momento facilitador, onde eu posso realmente mudar o meu ser. E isto, hoje à noite eu vou fazer, espero que vocês façam também o que a gente vai propor, não é isso, depois do cafezinho, para que realmente a gente consiga mudar a nossa vida. E vamos falar um pouquinho dessas forças de transformação. A natureza, ela tem forças, né? Então a gente está constantemente recebendo radioatividade, radiações infravermelho, magnetismo, energia eletrostática, a gente está com um monte de energias.
energias magnéticas. Então, tudo isso faz parte. Mas na primavera, nós temos outras energias além das que a gente tem normalmente. E é isso que a gente quer aproveitar. Para a gente entender o ponto de transformação da primavera, eu coloquei esse croquis aqui, que mostra o movimento da Terra em torno do Sol. Ela demora um ano, não é, para dar a volta em torno do Sol. 365,2422, é um número bem comprido. Então, por isso que esse 24, né, 22, a cada 4 anos, acrescenta um, que é o ano bissexto. Então, a Terra dá essa volta. Mas ela tem 4 pontos chaves, 4 posições chaves. No dia 21 de março, no dia 21 de junho, ontem, agora, no dia 22 de setembro e no dia 21 de dezembro. Quando a Terra ela está nesta posição, vamos falar primeiro, a gente chama isso de solstício. Então existe o solstício de verão e o solstício de inverno. Quando a gente fala solstício de verão, estou falando do hemisfério norte. No hemisfério sul é o oposto, é solstício de inverno. Ou seja, quando é inverno no hemisfério norte, é verão no hemisfério sul. Então aqui nós temos o solstício de inverno no hemisfério norte, para nós é solstício de verão. Então veja que nessa posição, a Terra tem um eixo inclinado. Então o eixo da Terra fica assim deitado, como mostra esse desenho. Então o que acontece? A luz solar, ela vem aqui e ela ilumina metade da Terra. Perfeito? Então ela ilumina essa metade, ela não consegue fazer a curva e iluminar do lado de lá. Então o que acontece? O polo norte, que está aqui na frente, não recebe sol. Então ele fica 6 meses sem luz. Perfeito? E o polo sul recebe sol, porque ele está do lado de lá, né, da metade. Então você tem 6 meses de luz, não tem noite. Então aqui você tem noite, aqui você tem dia, durante praticamente 6 meses. E no lado contrário, né, quando a Terra está do outro lado, é a mesma coisa. O polo norte recebe sul, fica 6 meses claro, e o polo sul fica 6 meses escuro. Perfeito? Então isso chama-se solstício, que é um ponto mágico para os incas, para os maias, para os astecas, para todas essas culturas anteriores. Então veja, os incas e os maias usam esta data do solstício como uma data especial para eles também. É uma mudança muito significativa na natureza. Mas agora existe um outro ponto onde a Terra, o eixo fica deitado, né, nessa posição. Então no dia 21 de março, nessa posição, o eixo está aqui, o Sol ilumina de frente, né, a Terra. Então ilumina toda essa face. Isso significa que nós temos 12 horas exatas de dia e 12 horas exatas de noite. Então por isso que chama equinócio, de igual, não é isso? Então nós temos o equinócio, o ponto igual. Então nós temos 12 horas de trevas e 12 horas de luz. No dia 21 de março corresponde à primavera no hemisfério norte. Para nós é outono, época das chuvas no nordeste. Depois nós temos aqui embaixo, né, quando está nessa posição, é o mesmo equinócio que foi ontem, está sendo agora, que não é um momento, é um período mesmo. Dura 3 meses cada fase dessa, 1 mês e meio muito forte. Então a gente tem 1 mês e meio aqui para começar. Começando agora, a gente pega grande parte da força que vai crescendo, e isso vai até 3 meses. Então a gente tem 3 meses para se transformar. E começando agora. Se deixar daqui a 3 meses não vai acontecer nada. Então aqui no dia 22 de setembro é o equinócio aqui no hemisfério sul. A Terra está do lado de cá. Então a gente tem 12 horas de dia e 12 horas de noite. Então significa um ponto de equilíbrio, onde eu posso me equilibrar. E é um ponto neutro na face da Terra. O Melquisedeque, ele está do lado esquerdo e lado direito. Aqui também está trevas e luz, com muito mais intensidade. Aqui é um momento, aqui não é um período muito grande, são 6 meses. Por isso que o Inca, esperto, o Maia, mais esperto, usa o solstício do que o equinócio, para ter um período maior, não é isso, de trabalho. Mas é um ponto mágico. É um ponto de equilíbrio, é um ponto de renovação. O signo de Áries, que é o chifrudo, né, que abre e que leva todos os outros atrás dele, que é o primeiro signo. Eu sou de Áries, né, Bom, então quer ver, olha só, ele não é uma pessoa comum, o Carvalho, né?
Carvalho é a árvore sagrada dos druidas, que foi lá, não é que Ram, é o grande Ram, o povo estava morrendo de peste, né? Estava morrendo de peste, era a peste, aquela peste que formava bolhas, depois estourava. Aliás, o povo é uma peste, né? E aí o que acontecia? Infeccionava e dava aquela chamada peste negra, né? Que infeccionava, ficava cheio de manchas e morria da infecção. E o parente dele, que ele é parente dele, né, o Ram, o que fez? Né? Meditando debaixo de um carvalho, então apareceu o mestre dele e mostrou no carvalho o visgo agárico, que é um parasita. Aí ele entendeu a mensagem, fez um chá, né, um chazão lá, deu para o povo e eliminou a peste. Então ele passou a ser realmente o líder de um povo que tirou o povo da peste. Então o Carvalho tira o povo da peste da ignorância, né? Ele tem na sua doida, ele tem muita ver, né? Filho assim, viu? Perdão, um negócio, dentro da biologia me ocorre o seguinte, ó. A Trindade trabalhando. O professor falava, Deus é uno em essência, trino em manifestação, ele se manifesta sempre como Trindade, está no Salmo 109, como diz a vocês, os três trabalhando, são o sexto, o quinto e o quarto senhores da evolução, a Terra é o quarto dia da criação, daí portanto o número 4, né? Nós estamos numa terceira dimensão, quando a gente ganha o adeptado, a gente passa para a quarta dimensão, aí, ó, né? E nós raciocinamos por tese antiga de síntese para ter uma outra tese em seguida, que na verdade é uma quarta coisa, mas é o início para uma outra tese, ó, né? Então tudo vai 2, se transforma em 3, 4, 2, 3, 4, né? Então aqui, se vocês perceberem, ó, 3, 6, 9, 12, ó, 4 vezes 3, aí, quadrante da Terra, número 4, né? Se vocês perceberem, 21 é o arcano louco, é aquele que tem conhecimento. Só os 3 trabalhando na Terra representam o louco, 7 vezes 3, né? Porque 7 é o número máximo da espiritualidade. Quer dizer que esses 3 têm o máximo de espiritualidade e eles é quem comandam a evolução na Terra. Com todos, hierarquia, fraternidade branca, aquele negócio todo, né? Então eles vão trabalhando, ó. Eles trabalham dentro das 4 estações do ano, que representam também os 4 temperamentos que o professor Ademar sempre passa para a gente, né? É mais interessantíssimo, ó. Então eles vão trabalhando e quando chega justamente na primavera, que o professor falou aí, do equilíbrio que existe, né? Dá o número final da Terra. Quando terminar tudo, nós temos o arcano 22 aí, né? Que às vezes é 23, às vezes 22, por um fenômeno que para explicar é meio complicado, porque 23 dá o quinto senhor, que está aqui entre nós, é outra coisa. Mas se vocês observarem bem, as grandes transformações do planeta, muitas vezes elas começam em agosto, né? O pessoal já fala que é o mês do desgosto, cachorro louco, mas elas vêm em setembro, né? Por quê? Porque os arcanos vão trabalhando e chegam aqui, eles passam o que eles conseguiram de experiência para o colhedor do ciclo. Nesse ano caiu o dia 22, né? O colhedor do ciclo é o ser terra, que é esse corpo sideral. Você percebe a inteligência, apesar que muito abstrata, dessa força trabalhando, essa magia trabalhando? Ele está tudo nos números, né? Numerologia é para isso, é para saber se vou ter um homem melhor amanhã. Deus está trabalhando pelos números e não está percebendo. É um negócio muito bonito, né? E se observarem também, o Sol no centro, o Cruzeiro do Sul, a simbologia dele, que é a plasmação da vida na Terra, né? Então, estes pontos, eles são pontos-chave, o ponto da primavera. Então, toda a astronomia, todo o conhecimento da astronomia, todo o referencial da abóbada celeste se baseia no dia 21 de março. Então, é um ponto de acerto, mas é referencial. Por isso que ele chama ponto vernal, esse 21 de março, no hemisfério norte. No hemisfério sul, é aqui, 22 de setembro. Mas vamos usar o norte, onde toda a evolução passou para o sul. Então, esse dia 21 de março é o ponto vernal, que é o ponto zero para a astronomia. E a astrologia usa o mesmo ponto com o início de Áries, como eu estava falando, depois a gente fez o comentário, né? E veja que o chifre, né, o carneiro, é o próprio símbolo de Ram. É aquele que é o teimoso, que vai empurrando, né, o ciclo, né, e os outros vão atrás. Ele é uma pessoa assim, né?
Então, veja. Já me defendi. Eu nasci dia 28 de março também. Eu nasci dia 21 de março, meia-noite. Olha aqui, tá vendo só? Pior aí. Não, pior não, bem pior. Então vocês estão entendendo aí no bom sentido. O bom sentido. Então, dia 21 de março, o dia dele, olha, a gente está falando certinho, né? Todos chamam a Carol. Então, veja, é um ponto referencial. E esse ponto, se eu olhar a estrutura da abóbada celeste, esse ponto só vai voltar no mesmo ponto, né? Eu vou ter a mesma configuração, depois de um período de 25.756 anos, que chama-se o período de precessão dos equinócios. São esses equinócios. Vão acontecer vários equinócios. Mas, depois de 25.756 anos, o equinócio muda de um ponto. Ele acontece antes, por isso que chama precessão dos equinócios. Se eu pegar 25.756 dividido por 12, eu tenho um período de 2.147 anos. E nós estamos nesse período do 2.147 anos para trás e o 2.147 anos para frente, que é uma transição. Isso significa o quê? A cada 2.000 anos, em média, nós temos um ciclo evolucional. Então nós temos agora esta experiência que nós chamamos de teutônica. A experiência que está aí no mundo inteiro, que envolve o mundo inteiro. É a experiência teutônica. Ela está acabando, está aqui, ó, terminou a teutônica. Então nós estamos numa fase final desse período, de um pequeno ciclo. E estamos aqui num outro período que vai começar a Era de Aquário. Então peixes, período de 2.000 anos, né, arredondando, está acabando, e um novo período de 2.000 anos está começando. Cada ciclo é uma era, né? Em cada período desse nós temos uma raça, uma experiência. Então nós tivemos com Jesus, que foi o avatar que trouxe um novo ciclo. Então temos peixes, é o peixes. Antes de Jesus, nós tivemos quem? O que houve de civilização do ano 0 até 2.000 anos? Né? Então nós tivemos o greco-romano. Depois de 2.000 anos a 4.000 tivemos o egípcio, né? Hebraico-egípcio. De 4.000 a 6.000 tivemos o indo-persa. E aí vai. Então cada período de 2.000 anos é um ciclo civilizatório. E nós estamos exatamente num período, que é isso que eu falei, do número 1666, das profecias de Nostradamus, que está terminando para começar o novo. E tudo que vai começar tem que ser desmanchado. E a verdade é essa, a gente tem que ter essa consciência. Só que eu não preciso estar desmanchado. Por quê? Se eu me construir, eu não preciso desmanchar para me construir. Eu mesmo me construo, eu mesmo me desmancho e eu mesmo me reconstruo. É o que a gente vai fazer com vocês hoje. Vocês vão se desmanchar e vão se construir. Né? Esse é o objetivo. Então eu não preciso ficar esperando todo mundo, esperar acontecer, que nem uma galinha perdida atrás do galo, que não sabe o que vai acontecer. E, né? Não, eu vou definir, eu já vou fazer o meu trabalho hoje. Essa é a proposta do nosso workshop. Isso é um workshop. Você não está chamando a turma de galinha. Aí não dói esse negócio não, porque o pessoal está preocupado. Então isso aqui ficou claro. Então veja que na astronomia, o que está acontecendo no mundo está marcado na astronomia. É cíclico, não tem conversa. Toda civilização tem o crescer, o apogeu e o declínio. Essa já cresceu, teve o apogeu e do jeito que está não dá mais, tem que renovar o processo. Isso é cíclico. Isso aconteceu ao longo do tempo e vai acontecer sempre pela lei do ciclo. E o ciclo está determinado na astronomia. Dentro da mitologia, nós entramos na primavera. Então o que é a primavera na própria mitologia? É primovere, né? Vem de primovere, que é ver primeiro. Então isto liga-se a um dos melhores mitos, dos maiores mitos da iniciação, ligado aos mistérios de Eleusis, que é uma escola de iniciação grega. Não é? Realmente um dos maiores mistérios. E nesse mito é importante a gente voltar, ciclicamente falar dele, para a gente procurar canalizar as forças que tem nesse mito para a gente usar. Mitologia vem de mito, que é oculto, segredo, e logia de lógica, conhecimento. Não é isso? Então, nesse mito, ele dizia que a Core, a filha de Deméter, que é a mãe da terra, a mãe da natureza, estava lá colhendo flores, né, na beira de um precipício, toda charmosa. Não é isso? Aí o que acontece? Plutão, né, que representa o pentágono, que representa essa figura de 5, não é isso? O que faz? Vai lá e passa a mão na Core e some com ela. Então raptou a Core.
e levou a Core para os mundos inferiores, lá para dentro. Abriu uma brecha, entrou dentro da brecha e levou a Corinha para lá. Ela, na hora que se viu raptada pelo Plutão, que é enorme, é um ser monstruoso, de fogo, é isso, ela ficou toda assustada. E deu um grito. Ah! Gostou do grito da... Tinha tipo de mulher. Aí o que acontece? A mãe lá em cima ouviu o grito e desceu correndo. Cadê minha filha? Cadê Core? E não achou. Aí ela chamou todas as deusas, né, Afrodite, Hera, e saíram aí pela cata de Core e não acharam. O Plutão escondeu lá embaixo, bem escondidinho. E quando levou Core lá para dentro da Terra, transformou Core na rainha dos mundos inferiores e a fez sua mulher. É isso? Então mudou o nome dela de Core para Perséfone. Então aí vem a rainha Perséfone dos mundos interiores. E ficou lá, vivendo com ele. Ela gostou, né? Bom, o homem era muito quente. E aí o que acontece? A mãe então ficou muito triste. Chora aqui, chora lá. Procurou, não achou. Então ela não tinha, aquela deusa, a deusa não achou. Veja o jogo, né, do bem e do mal, que é Plutão e a Deméter. Então Deméter não achava sua filha. Aí então ela falou, vou me disfarçar. Então ela se disfarçou, não é isso? Colocou uma roupa preta, esticou o nariz com uma berruga na ponta, ela adquiriu a personificação da bruxa, botou um chapéu, né? Aí nasce a bruxa. Você entenderam o que é bruxaria, o que é vicaria, ligar, vicas, né? Não vacaria, vicas, ligado então ao processo da natureza, né? Da primavera, que é um momento primordial para ela. Então ela se transformou numa bruxa. Então ela falou, agora eu pego, né? Veja a inteligência dela. Agora eu vou transformar e ficar chorando. Alguém vai me dar uma dica da minha filha. Então ela sentou numa pedra e chorava, mas não vinha dica nenhuma. Ou seja, ninguém informava nada, porque estava muito bem escondido. E ela chorava, todo mundo perguntava, mas por que você chora? Perdi minha filha, nossa, que mulher sofredora. E ela chorava, toda de preto, né? De luto. Até que passou uma mulher, ficou com pena dela e falou, olha, tem uma mulher aí, o nome dela é Metanira, ela acabou de dar à luz, uma mulher muito rica, e ela está precisando de uma paz, você não quer cuidar do filho dela? Então ela falou, ela estava com tanta saudade da filha, que ela falou, vou fazer esse serviço. Então ela foi trabalhar de pajem, né, para cuidar de Demofonte, que é um molequinho. Mas quando Metanira ia no supermercado lá da época, aí o que ela fazia? Ela pegava Demofonte e passava no ritual do fogo. Então ela colocava o moleque no fogo, é isso. É um processo de iniciação, ou seja, o rito do fogo. Então o fogo, ele representa Agni, representa inteligência, representa consciência, representa poder, não é? A inteligência maior. Representa Kundalini, a inteligência maior. Então veja, Peleu, casado com Tétis, Tétis tentou, com 6 filhos, queimou o primeiro, passou do ponto. Pegou o segundo, queimou. Pegou o terceiro, queimou. O Pelé era bem melhor, né? Então o que fez? No 7º filho, que era Aquiles, ela aprendeu, né? Então ela segurou o calcanhar do moleque com as 2 mãos e passava no fogo. Então imortalizou Aquiles. Só que no local que ela segurou, não imortalizou, que é o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco foi onde ele morreu. Esvaziou de sangue, não é isso? Pelo próprio machucado do calcanhar. Então o que fazia Deméter, né? Disfarçada de bruxa? Ficava imortalizando Demofonte. Até que um dia a Metanira chegou mais cedo e viu a cena. Gritou, eu não vou repetir de novo. Ela gritou. Como é que é o grito dela? Eu acho importante. Então gritou, né? Aí o que acontece? Foi uma confusão. Meu filho, você está queimando. A mulher, então, ela se metamorfoseia, né? De bruxa numa deusa linda, esplendorosa, uma das mais bonitas que tem. Toda linda, né? Mulher insana, mulher cretina, mulher idiota. Estou imortalizando seu filho e você não aceita. Então eu exijo que a partir daqui se faça um templo de iniciação. Ou seja, vai ser o templo de iniciação do ser humano. Já que eu não consegui imortalizar um, vocês vão se imortalizar por si mesmos. Então, o que aconteceu? Naquele mesmo instante, naquela época, ela, metamorfoseada de bruxa, não cuidou mais da terra. Então a terra foi ficando pobre, ela foi ficando careca, sem vegetação. Então ela ficou árida. E Zeus se preocupou. Falou, Deméter, qual que é a sua? Não, eu quero minha filha. Enquanto não vier, eu não vou fazer mais nada. Estou de greve. Sou do Sem Terra, sou do PT. Aí o que acontece?
né? Ela fez greve. Aí a terra foi ficando cada vez pior, até que Zeus falou, não pode ser. Então, Zeus, que sabe tudo, desceu aos mundos interiores e foi negociar diálogo, né, irmão por irmão, com Plutão. Aí Plutão falou, olha, a mulher é demais, eu não vou soltar. Eu vou ficar com ela, eu não vou soltar. Ela é minha rainha dos infernos. Perséfone é minha agora, até mudei o nome. Só que eu vou fazer com que ela volte, fica um período lá em cima com a mãe, né, para visitar a mãe, mas volta para cá. Então, isso foi aceito, todo mundo aceitou. Aí então, quando foi a época dela sair, né, sair do mundo dos infernos e vir para a Terra, ver a mãe Deméter, que é a mãe Terra. Então veja o que tem atrás desse mito. Aí o que acontece? Deméter, para festejar a vinda da filha, encheu então a natureza de flores. Aí então nasce a primavera, como festa da volta da sua filha querida, que ela não via mais. Então aí nasce o mito de Deméter, né? Nasce o mito da primavera. Então veja que Deméter, a mãe da natureza, jogou forças incríveis, não é isso? Para renascer, rejuvenescer, fazer esta terra renascer. É isso que diz a mitologia. E que força que é essa? É exatamente a força de Kundalini. O que faz a criação da terra? É Kundalini, é essa inteligência. Então, é um momento que Kundalini está solto. Está todo mundo atrás de Kundalini. Cadê Kundalini? Cadê Kundalini? Então, Kundalini está aí. Está aí. É o momento onde a gente pode captar esta força e realmente usar. Está aí. Essa é a força oculta, que nós vamos falar dela. Né? O curioso de tudo isso, Ademar, é que o que o Ademar está tentando, nós estamos tentando fazer há muitos anos, com a gente mesmo, com todo mundo, é a gente tentar pisar no primeiro degrau da verdadeira escada de Jacó, que é a escada da humanidade. Hoje, a grosso modo, isso daqui é um monte de simbologia que a gente expondo. A escada da humanidade hoje, ela praticamente tem 4 degraus subdivididos, então seria, na época do Buda, os Sudras, né? O povão embaixo, com base da pirâmide, os Vaixas ou comerciantes logo acima, né? Depois os Kshatriyas, os guerreiros, e enfim, um sacerdote branco que é quem governa toda a pirâmide. Buda veio reverter isso, então transformar tudo numa espécie de um quadrado, né? Para misturar, bagunçar tudo e jogar com transição para evoluir mais depressa, né? E Cristo fez a mesma coisa, por sinal. Então nós temos essa confusão hoje, tudo graças a Cristo e Buda. E outros avatares tantos que, misturando a humanidade, provocando essa coisa toda, nós provocamos a evolução mais rápida. Mas para a gente poder pisar no primeiro degrau da escada de Jacó, tem que a gente promover essas mudanças em nós, né? O primeiro degrau dessa escada é o iniciado perfeito, que passa por uma escola de iniciação e ele se transforma, sem olhar os outros, ele cultiva o verdadeiro egoísmo, né? E não está nem aí com os outros, está aí com ele, cuida dele. Filho é problema do filho, mulher é problema da mulher, amigo é problema do amigo, todo mundo, cada um é problema seu, eu sou problema meu, né? O contrário do Patropi, né, que diz, eu sei meu, eu sou problema seu, certo? Mas você também é problema seu. Não é assim, é o contrário. A humanidade toda faz, mas não é, o contrário, né? Eu sou problema meu. Agora, quando eu estou com um estado de consciência muito avançado, que eu me vejo na humanidade, você fala, opa, a humanidade também é problema meu. Mas aí eu estou num estado de consciência muito elevado. E subindo essa escada, né, essa escada nos leva ao seguinte, como já mostramos várias vezes aí, iniciado, primeiro degrau, tem uma força assim, de uns 7 Einstein, sei lá. Segundo degrau até, terceiro a rato de fogo, quarto, que equivaleria até, no certo modo, a Plutão também, né? Quarto degrau, Buda ou Cristo de evolução. Quinto, Dhyani. Sexto, Bodhisattva, a árvore da sabedoria em tibetano. Sexto degrau, planetário. Aí caímos na Terra. Um dia, essa bola que esteve aqui, quem sabe, né, sentado numa escola de aprender essas coisas também, há 7 de anos para trás estava também tentando pisar no primeiro degrau da escada de Jacó. E ele foi subindo, chegou a ponto de conseguir ter um corpo sideral. Esse estado de consciência precisa entrar na gente. Nós todos teremos um corpo sideral um dia. Enquanto não tivermos, né, nós somos filhos desse que está aqui. Por isso que as religiões dizem, tu és pó, pro pó voltarás. Nosso corpo é daqui, né? Não vamos estender mais, falar que temos uma alma animal que é diferente, o espiritual, vamos ficar por aqui. Mas só para a gente poder ter uma noção dessa importância, tudo que o professor Ademar está falando.
Nós somos todos filhos da Terra, tanto que a gente sair em corpo físico da Terra para viajar pelo espaço, pelo menos agora, é impossível, porque nós não conseguimos criar essa ambiência física para mantê-la durante um tempo determinado, de vários anos, né? Com essa velocidade de tartaruga que nós temos nos nossos foguetinhos por aí, para ir até a Alfa de Centauro, porque não chega mortos lá, não tem condição. Atrofia tudo. Os astronautas provaram isso. Nós não temos como sair da Terra a não ser mudando nossos corpos. Ou nós mudamos nossos corpos, ou não vamos ajudar a Terra a mudar o corpo dela também. A Terra é uma laranja verde, só amadurece com o nosso amadurecimento. Estão percebendo? Na velocidade atual, a Alfa Centauro que ele falou é a estrela mais perto da Terra, a visível. A não visível é Wolf 424. Mas essa que é visível demora 114 anos na velocidade de foguete atual. Para chegar lá, não dá, né? Quando chegar lá já foi. Mas o que eu quero dizer nesse mito é que aquilo que Demétrio estava falando, não é isso, do ritual do fogo para imortalizar, não é, Demofonte, é exatamente esta força que está presente neste momento. Então, a época de maior consciência que a gente pode ter, que é a consciência da primavera. Canalizar Kundalini para dentro de nós e realmente mudar todo o estado de ser. Então, veja que a astrologia, ela está marcando um ponto importante de transição de ciclo. Tem que mudar. Então, o cosmos, o universo, os ciclos siderais, os equinócios, estão mostrando muda, muda, muda. E está mudando e vai ter que mudar, porque isso é uma ordem cósmica que está chegando. A Terra está mudando. Fora isso, a natureza está mudando. Então, nesse período de 21 de março, no hemisfério norte, que é a primavera, e no dia 22, que é a primavera no hemisfério sul, é o mesmo período, muda, muda, e essa força está presente. Está aqui. Então é muito mais fácil canalizar isto do que outra coisa. Bom, mas eu não estou vendo Kundalini, não sinto Kundalini, não estou vendo nada, não é isso? Mas isso não importa. O que importa é acreditar nisso que eu estou falando e usar esse momento como um momento cósmico ideal para a mudança e um momento também destas energias. E às vezes o muda vem diferente, né, Demar? Os dois aviões na torre. Muda. E o americano não muda. Não muda. Realmente. Então veja, nós temos todas essas forças aí de renascimento, renovação, rejuvenescimento da própria natureza disponíveis, não é? E que forças com essa? Tem todas as forças, porque Kundalini é a inteligência que imprime a própria experiência evolutiva. Quem que me criou? Kundalini. Quem criou isso daqui? Kundalini. Kundalini cria tudo, que é a inteligência. É a própria matéria solar, daí vem o fogo. Aí vem todo o simbolismo do fogo criador. Então, atrás desta força de Kundalini, eu tenho forças vitais. Eu posso ter mais vida. Eu posso realmente jogar para fora as minhas doenças e nascer saudável, com mais vitalidade, jogar fora a preguiça, a astenia e vir com mais vigor, não é isso? Veja que no rejuvenescimento tem a beleza. Que mulher não quer ficar mais bonita, não é isso? Não é isso? Já pensou? É mudar os pés de galinhas por flores. É isso, não é lindo? Então, é um processo assim de beleza das flores, do renascimento, da natureza. Todo esse processo. Apesar que pé de galinha é bom para osteoporose hoje, né? E para canja também. E também, veja que todo Kundalini, esse ritual do fogo, dos ritos, a gente tem que entender o rito, o mito também, para entender que esse ritual do fogo significa exatamente Kundalini, a consciência, não é isso? Que ela está dando. E onde está? É a Mãe Terra que faz isso, é Deméter. Então veja, a própria mãe diz, eu estou dando Kundalini, eu estou imortalizando, já diz a origem de Kundalini, que está dentro da Terra, nas entranhas da Terra. Então veja, tudo isso é um momento especial, tanto pela mitologia como pela astronomia, não é isso? E veja, olhando este ponto aqui, nós temos a primavera agora, é um ciclo novo, começa agora, primavera, dia 22 de setembro, depois vem o verão, vem o outono e vem o inverno. Então a gente tem esse ciclo aqui, esse ciclo. No hemisfério norte é o contrário, não é isso? Aqui é primavera, lá é outono. Aqui está nascendo a folhagem, lá está desmanchando as folhas, não é isso? Quando aqui é verão, lá é inverno. Quando lá é outono, agora aqui é primavera. Quando aqui é inverno, lá é verão.
em cima do que eu expliquei. Então, esses 4 pontos são esses 4 pontos para a gente entender. Então, veja, a primavera, ela caracteriza a própria criança, é isso? Ou seja, a natureza começa a soltar os brotos, começa a brotação, começa a formar as folhagens, não é isso? Depois, ela pega o vigor do sol, que é o verão, não é isso? Então, veja, é um outro ciclo. E depois desse vigor, ela se desmancha, cai, vai para o inverno, que é um recolhimento, um impulso para renovar e volta para a primavera. Então, este é o ciclo que a gente tem. Então, veja que os ciclos que tem durante o ano, eles mexem nos nossos comportamentos, nos signos. Por isso que a gente tem 3 signos do ar, 3 signos da primavera, temos 3 signos do fogo, 3 signos da terra e 3 signos da água. É isso? Então, são signos. Então, a cada período de 3 meses, a gente recebe impulsos maiores. Então, quem é do signo do ar vai ter muito mais facilidade. Porque ele já fica doidão, doidona quando chega a primavera. Mas o melancólico já começa a ficar meio irritadiço. Quando chega o outono, que é a hora de desmanchar tudo, agora pega, coisa vai. Aí ele fica. O fleumático no inverno, não é delicioso? Tomar sopona, ficar em casa, tá? Já não sai de casa. Ainda mais no inverno, aí que ele não sai. É sopa e come, fica vendo TV, ratinho. É isso. E no verão, o colérico, com toda essa excitação, vai no sol mesmo, né? Vai atrás do sol. Enfrenta o sol e as sombras cairão atrás de ti. É o colérico. Então veja, esse é o processo todo. Não é isso? Então veja que esses ciclos, eles mexem na parte comportamental. Está diretamente ligado à astrologia. A astrologia é uma ciência, não é isso? Não é à toa que me levou para Bandeirantes, né, como ele contou. Então, astrologia, no aspecto inicial, Logos é Deus, astro, é Deus nos astros governando. Mas eu não falei para vocês que um dia cada um vai ter um corpo sideral? Eu não falei que no começo aqui que Stanley dizia para quando a Terra surgiu só tinha uma estrela no céu, que era Vega? E esse monte de estrelas, de onde vem tudo isso? Não são astros tentando ter corpos siderais ou nós lá em cima? Exatamente. Então, esses períodos, veja que ele funciona um pouco diferente no hemisfério norte e um pouco diferente no hemisfério sul. Mas eles são complementares. Ou seja, hoje aqui no hemisfério sul a gente tem a primavera, no hemisfério norte a gente tem o outono. Então veja que o comportamento de um sanguíneo no hemisfério norte é diferente de um sanguíneo no hemisfério sul. De um melancólico no hemisfério norte é diferente de um melancólico no hemisfério sul. Então a gente recebe influências da natureza. As sanguíneas estão pegando fogo a partir de hoje, não é isso? O mês que vem, pelo amor do ar, elas estão doidas, está todo mundo sanguíneo, né? Então, realmente a gente recebe esses impulsos da natureza. A gente não percebe, porque nós somos muito grosseiros, né? A gente tem uma casca, a gente não sente, nós somos insensíveis. O que diz? Temos que ter tato. Esse que é o maior sentido que a gente tem. É o maior em dimensão, corpóreo, né? Porque envolve toda a pele, todo o tecido tegumentar. Daí vem a expressão, você não tem tato, você tem tato. Ou seja, é perceber a vida, é perceber o outro. Então essas forças estão aí. Quem é sensível sabe o que eu estou falando. Quem não é sensível não vê nada. Ele só sabe do coringão, só sabe do salário que vem no fim do mês faltando. Né? Isso aí ele sabe, isso ele percebe bem. Agora o resto, ó, não percebe nada. Mas estas forças estão aí. Então veja que aqui, nesse momento de primavera, é um momento de transformação fantástico. Ou seja, é o momento da gente ser criança, da gente nascer. Então, é o momento, hoje, é o momento de nascer, é o momento de sair do útero, não é? Que é esta casca que a gente tem, este ovo da ignorância, esse ovo do sofrimento, esse ovo de uma vida, até hoje, vivida de uma maneira errada, romper essa casca e começar a nascer. Ser um bebezão, bonitão, né? E começar a crescer esse bebezão, crescer, e seguir este ciclo aqui de criança. Sem querer então, puxar o professor Ademar para o lado da música, senão ele vai ter que fazer outro workshop, mudar o assunto aqui. No aspecto música clássica, né, nós temos a Canção da Primavera do Wagner, por exemplo, né, que no aspecto terra é para modificar, para ajudar os movimentos peristálticos do estômago, já na digestão. Olha só a importância dos clássicos lá. Você vai longe. Né? A gente pega, por exemplo, o Johann Sebastian Bach, nasceu no dia 21 de março.
né? Meia-noite, apelido também. A ideia dele seria mais ou menos o seguinte: ele pega o ser do céu e pá, com ele na terra. Né? Então, para a humanidade que não tem esses conhecimentos nossos aqui, o maior compositor do planeta foi Johann Sebastian Bach. Agora, para aqueles que estão buscando elevações, aí não. Aí o maior compositor chama-se Ludwig von Beethoven, porque ele pega a gente da terra e joga para o céu, porque nós estamos querendo ir para o céu. Mas como é que a gente vai para o céu se cada astro desse brilhante é alguém que não está dando certo aqui? Porque senão não brilharia, porque na verdade a luz é treva, e a treva é que luz, né? O dia que a gente apagar aquele astro, você vai sinal que a gente se iluminou na terra. Então veja, nós estamos nesse período da primavera, não é isso? Começando agora o período de nascimento. Porque, veja, o ciclo, ele começa exatamente aqui, é o bebezão que nasce, não é isso? Aí, essa criança, ela vai crescer como criança. Depois, isso significa de 22 de 9 até o dia 21 de 12. Aí começa o verão. Então, aqui começa a nossa adolescência, não é isso? É o período do fogo. Então, veja, toda criança recebe o impulso da alegria, da felicidade e as forças de renovação, as forças de crescimento, não é isso? As forças de desenvolvimento, as forças vitais para crescer. Então nós estamos aqui, olha, neste quadrante, estamos nascendo agora, vamos dizer, na primavera. Então esse é o ciclo que uma pessoa sensível perceberia. Ou seja, hoje, o que vocês deveriam sentir? Como um bebê. Né? Fazendo, sujando nas fraldas, querendo uma mamadeira, esse é o momento. Então, durante 3 meses, a gente tem esse período de crescimento. Né? A gente quer aprender, quer crescer, quer encorpar. Quando chega aqui, a gente já é adulto. Quando chega nesse período aqui, a gente é adolescente. É isso? Ou seja, adolescente, ele recebe mais fogo. Aqui o elemento é a ar, a criança é aérea, né? Ela brinca, gosta de correr, está sempre para cá, subir. Então aqui é o elemento ar que trabalha. Né? Então veja, a gente está nesse processo. Depois de 3 meses a gente entra nesse período que a gente chama da energia, que é o fogo, que é o que caracteriza o colégio. É o que caracteriza então o verão, que é o que dá fogo, que é esse período da natureza. Então veja, esse período da primavera é o período desde o nascimento da criança até o encorpamento da criança. E para vocês perceberem, Ademar, como o mundo está errado, a iniciação egípcia tinha 4 vezes 7 anos, antiga. Né? 28 anos. E a pessoa só podia entrar na iniciação aos 28 de idade. Então saía com 56, se não tivesse algum problema, né? Agora não, aqui na sociedade nossa, em 6 meses vocês matam um grau, porque não tem outro jeito, é simbólica também, né? Cada um se inicia por si próprio. Então, esse aspecto de transformação, o mundo está tão distante da realidade hoje que nós estamos querendo baixar a imputabilidade criminal. Né? Eu milito na área de direito também, estou fazendo um mestrado na área de direito ambiental, justamente para tentar, quem sabe, entrar mais no meio universitário e influenciar mais a cabeça do pessoal que trabalha com isso, para ver se a gente muda o estado de consciência dessa turma. Né? Então, o americano, por exemplo, ele é capaz de botar na cadeira elétrica uma criança de 8 anos, quer dizer. E pelo que o professor Ademar está dizendo, será que tem consciência do que está fazendo essa criança? Não. O professor José de Souza ensinava a gente a tratar uma pedra como se fosse um vegetal, ajuda ela a mudar de reino. Um mineral, uma pedra, um vegetal como se fosse um animal, para ajudar ele a passar o reino animal. Um animal como se fosse uma criança, né, porque, na verdade o animal é uma criança mesmo, né? E uma criança como se fosse adulto, mas respeitando o seu estado infantil. E um adulto como se fosse Deus. Mas nós não fazemos isso. Porque não fazemos nem com a gente, né? Quer dizer, nós estamos num período de psicomentalmente infantis, nós somos psicomentalmente infantis, mas nós não reconhecemos isso. A gente fala, escolhe iniciática disso, nós estamos numa cadeia planetária, o quarto dia da criação, tudo que está aqui é criança, mas nós queremos que o da frente, o que está de exemplo, que ele seja adulto, mas nós não, queremos aprontar 1001, né? Nós queremos que o outro seja sério, o outro seja responsável, né? O motorista que está à frente é sempre o barbeiro. A gente corta,
Aí o da frente é que é barbeiro, corta aquele, o outro é barbeiro, corta... Então não para nunca, não é possível, né? Todo baiano faz baianada, olha os preconceitos. Meu Deus do céu, né? Todo político é ladrão. Antigamente todo radialista não prestava, né? Ainda bem que mudou, né? E vai aparecer esses preconceitos, umas coisas tão idiotas, né? Todo muçulmano agora é terrorista. Todo turco é ladrão, não é possível, né? Nós precisamos mudar esse estado de coisa. Então, voltando aqui nesse ciclo, né, nós estamos exatamente no começo dele, no período da primavera, onde a gente vai ser uma criança, do bebezinho que vai crescendo, incorporando essa criança. Depois a gente entra nesta fase que é o adolescente, onde predomina o elemento fogo, aqui é o elemento ar. Depois predomina o elemento fogo. Depois, então, o adolescente começa aqui 21 de dezembro e vai até 21 de março. Né? Então aqui é o período onde realmente a gente decide, resolve, tem energia, faz os projetos, não é isso? E depois então a gente tem um período de usufruir tudo isso, que é o período da idade madura, que começa 21 de março, onde a gente começa a usufruir o novo ciclo, e depois chega aqui até 21 de junho, onde realmente esse ciclo se desgasta e começa então a um período, né, de decadência, para renascer novamente. Então, se vocês observarem a vida de vocês, a gente recebe essas influências da natureza, só que a gente, como eu falei, tem uma casca grossa, não percebe essas influências. E veja que, da mesma maneira que isto se repercute em todo mundo, imagina o sanguíneo aqui, olha. O sanguíneo fica mais sanguíneo nesse período da primavera, fica mais florido, mais alegre. Ai que vida, ai que lindo, que vai cantar. Aí fica doida. O melancólico, ele recebe esse impulso também. Aí vem o impulso, que às vezes irrita o melancólico, mas que também é jogado um pouquinho de alegria, um pouquinho de entusiasmo, para ele acordar essa criancinha dele também. Ele recebe, como todos os outros recebem. Quando a gente chega nesse período aqui, o colérico fica mais colérico. Quando é período de verão, ninguém aguenta o chefe da gente. O marido fica fogo, já tem fogo lá fora, é calor e o cara fica... Por que o colérico no verão fica mais nervoso? Você não percebe isso? Ele fica louco, muita energia, ele não aguenta, ele quer explodir, quer arrebentar. Veja, na época do outono, aí a própria natureza, né, naquele ciclo da natureza, né, de perda, porque perde as folhas, de desvalorizar, de começar a ficar mais introspectiva, que acontece aqui, não é? Então veja que mexe com os melancólicos. E no período, não é, do inverno é o próprio período da velhice, não é isso? Então, que ele já está no inverno da vida, né? Agora uma pessoa sensível vai só seguir a imprensa. Vocês vão ver a quantidade de crimes que acontecem nessas fases, né? O americano ciclicamente aumenta. O americano já fez teste, inclusive na lua cheia acontece mais assaltos, mais trompadas de carro, mais tudo, né? Isso é muito importante no dia a dia, mas a gente, para prestar atenção no dia a dia, temos que cultivar aquele verdadeiro egoísmo que eu estava falando com vocês. Nós valemos a pena, então vamos prestar atenção em tudo, né? Cara, né, Alemão? Então veja, a gente então cosmicamente tem um ponto de transformação e na natureza tem esse ponto aqui também de transformação. Então veja que independentemente dos temperamentos, né, eu posso ter qualquer temperamento, eu estou num ponto de nascimento. E a gente recebe este impulso do crescimento, este impulso da transformação, não é? Quando a gente nasce. Ou seja, toda criança recebe impulso sanguíneo. Então veja, quando a gente nasce, todo mundo recebe impulso sanguíneo. Porque tem que crescer, tem que alegrar a vida, tem que buscar a vida. Mesmo o melancólico, não é? Ele vai com aqueles pezinhos lá, todo, eu vou brincar, mas ele brinca, né? Ele recebe o impulso sanguíneo. Então a gente tem esse impulso muito forte de crescimento, de renovação, de querer aprender, de querer brincar, de querer viver, de ter mais interesse, de ficar acordado, esse impulso do ar, mas de ficar mais aéreo também. Né? Depois, todo mundo recebe na adolescência o impulso do colérico para decidir na vida, para resolver o que vai comprar, o que vai fazer, com quem vai se juntar, o que vai trabalhar, não é isso? Então ele faz os seus planos, ele faz o seu projeto. Depois tem um período da nossa idade média, onde a gente fica com a idade média mesmo,
É isso? Ou seja, a gente então começa a ver desilusão. A mulher que eu arrumei não é aquela. Nossa, quando eu namorei era uma boneca, agora é uma bruxa. A mulher acorda, pelo amor de Deus. E o marido então, com aquela barriga de fora, sandália havaiana, não faz barba para descansar no lindo, né? Já viu? Não é fácil. Então veja, porque namoro é que nem chiclete. No começo é gostoso, depois fica borracha sem graça. Né? Então veja, aí vem a decepção, o emprego não é o mesmo, o país não é o mesmo, então é a fase da idade madura, não é isso? E depois na velhice, não é isso? A gente começa então a perder todos esses valores, pelo enfraquecimento natural, pelo desgaste, não é? Ou seja, tudo vai falindo, a gente vai falindo em rumo à morte, para depois nascer. Então veja que esse mesmo ciclo que tem na natureza é o próprio ciclo de nascer e morrer, é o próprio ciclo de acordar e dormir. Então, depois do café, nós vamos fazer esse trabalho, né, neste ciclo. E cada dia a gente tem essa oportunidade. Cada dia eu nasço, eu posso ser uma criança. E cada dia eu vou dormir como um idoso, um velhinho. Ou seja, a experiência da vida de um dia. Então, veja, o segredo é a gente nascer cada momento ao acordar. Como acontece, eu nasço novamente. Então, se a gente pegar esse impulso e jogar na nossa vida, ou seja, eu nasço, sou uma criança, eu sou uma nova pessoa. Uma nova personalidade, uma nova vida. Quando eu estou chegando lá no meio-dia, eu tenho um pique total e pá, eu vou arrebentar com tudo, sou um adolescente. Ninguém me segura. Vou vender, vou comprar, vou fazer, vou trabalhar. Depois, aí à tarde, então eu vou pegar e vou usufruir desse processo todo, fazer o balanço do que eu consegui no dia, o que deu certo, o que não deu certo. E depois à noite, aí eu vou para o beleléu. Mas aí à noite ele entra em velhice em casa, a mulher que quer uma coisa não funciona. Então, mas aí o segredo é o seguinte, tem uma resposta. Isso que ele se referiu está aqui, ó. Aí criança total, poder. Ou melhor, meio-dia na hora do almoço. Isso que o professor Lemar está falando, isso está vendo que tudo isso aqui a gente pode anular, como ele está falando, se a gente tiver consciência do que está acontecendo, senão não adianta nada. Vocês vão sair daqui, nossa, o professor Lemar deu uma palestra maravilhosa e tal. Mas vocês vão sair lá fora, não vai acontecer nada, porque a gente esquece tudo. Tem que pôr em prática, né? Como isso aí está sendo... Porque isso aqui é forma de cutucar o ser humano para evoluir, é só isso, não tem nada mal. Senão a gente para. Né? No aspecto científico hoje, a geofísica e a geoquímica, eu estou fazendo um mestrado em meio ambiente, como falei para vocês, eles chegaram a uma conclusão interessante. Ó, essa polaridade que nos empurra para essas coisas, provando que o que está em cima é igual ao que está embaixo, é até interessante contar essa experiência, o que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está embaixo é igual ao que está em cima, para a realização da causa única que está no meio, do Hermes Trismegisto, em 3.500 a.C. O que está em cima, os planetas, as galáxias, etc. O que está embaixo, dentro da matéria, o átomo, o mundo atômico, né? E no meio nós. Olhamos para o átomo muito rápido, olhamos para cima muito lento, quer dizer, nós perdidos no meio disso tudo, que é alfa e ômega, menos infinito e mais infinito. Daí é difícil entender mesmo, né? Pois bem, a ciência está chegando a resultados interessantes. Para que haja circulação de ar no planeta, nós precisamos de áreas ciclonais e anticiclonais. Ventos ciclônicos quentes. Pantanal Mato Grossense no Brasil é responsável pelos ventos ciclônicos. Um ar abafado, que sobe aquele ar quente para não haver vácuo. O ar frio tem que subir das áreas anticiclonais ou da Patagônia, Argentina. Então ele passa sempre por São Paulo. São Paulo é um lugar ótimo para iniciação, porque aqui está a confusão mesmo. São Paulo é Arcano 12, é um sacrifício. Aqui é sacrifício mesmo, é para macho. Não é fácil. Então, passa sempre por aqui, canalizado pela Serra do Mar. Então fica, o vento vem, vento quente, vem, vento frio, esquenta, esfria. Você tem 8 temperamentos em vez de 4 por dia. É uma loucura isso aqui, né? Bom, o estudo do meio ambiente chegou a coisas interessantes. Antigamente, todo mundo falava, o Ademar, lá na Rádio Mundial não, mas porque lá a rádio é diferente. A gente vem falando há muito tempo do El Ninho e La Nina. El Ninho, corrente quente, não é isso? E La Nina, corrente fria, né? Cabo Frio mesmo é chamado assim por causa da corrente fria.
Mas a ciência descobriu que não é isso. O fenômeno El Niño, o fenômeno La Nina, não existe. O que existe é o que está em cima, ou na atmosfera, está dentro do oceano também. Então nós temos bolsões de água fria para danar, né? Gelada, com vários graus abaixo de zero, mas não congela, porque o sal não deixa congelado o mar, daí a água do mar ser salgada, por esse e outros tantos motivos, que daria para fazer outro workshop, né? Vou pegar outra vez. E as áreas quentes dentro do mar provocaram pelos vulcões, Plutão aí, vamos chamar grosso modo, né? Então, são tantos vulcões em determinadas áreas, descobriram agora, que quando você ferve a água, o Ademar da área de exato sabe muito bem disso, você ferve a água, as moléculas, elas vêm de baixo, as mais quentes, onde o fogo está, só para virar vapor e subir, não é isso? Então, aí, para não haver vácuo dentro d'água, a água fria tem que ocupar o lugar da quente. E daí dá as correntes marítimas. Então, quando o vulcão ele diminui a atividade, a corrente fria prevalece. Laninha, né? Quando prevalece a outra, é ninho, quer dizer. Então, o que está em cima é igual ao que está embaixo. O que está embaixo é igual ao que está em cima. Quer dizer, estão descobrindo isso. Estão descobrindo óbvio que a gente sabe, né? O planeta Terra é o corpo sideral de um ser. É muito bem bolado, não é uma coisa a esmo, né? E o meio ambiente está chamando já de biótico e abiótico que acontece no planeta. Por exemplo, biótico é o que está vivo, né? Uma árvore nasce, ela é um ser biótico. Então ela nasce, de acordo com os temperamentos do professor Ademar, ela nasce, ela cresce, ela dá frutos, envelhece e morre. Ela é biótica até morrer. Quando ela morre, ela é abiótica, ou ausência de vida, a supressão, bios-vida, né? Mas aí ela vai servir de adubo para a árvore seguinte, que é semente dela própria. Aí o fenômeno da transformação da matéria, das sementes, transformando, da filosofia tem a teoria do ato e da potência, para quem gosta disso. Ou então a morte virando vida, o mistério do fênix grego, né? Coisa maravilhosa, gente, né? Se a árvore transforma, o animal transforma, um metal radioativo, por exemplo, urânio 238, depois de 500 mil anos, por uma força estranha, que a gente sabe que força é essa, tem seres trabalhando, ele vira tório, que é outro metal, e nós não conseguimos nos transformar, não é possível. Pô. Exatamente. Então, olha, nesse período aqui, a gente tem tudo o ciclo da natureza. Então, qual que é o segredo? O segredo é usar, por isso que vem a bruxaria, né? Deméter, a bruxa, Wicca, primavera, é um ritual de transformação, de renovação. Agora vamos falar da parte oculta. Nós falamos da parte astronômica, falamos da parte mitológica, agora vamos trazer um segredo para vocês muito importante. Né? Então, toda a ciência diz que a Terra, antes de ser Terra, era o quê? Era uma nebulosa. Era elemento ar. É isso? Então aqui atuava o elemento ar e todo o sistema solar era uma bola de gás. E a ciência já descobriu isso, porque tem livros de revelações há milhares de anos. Depois entra o segundo elemento, que fez o quê? Transformou isso daqui em fogo, que é o estado do Sol. Isso daqui a gente chama elemento ar, aqui a gente chama elemento fogo. Isso daqui, na linguagem oculta, a gente chama de Vayu. É isso. Esse, na linguagem oculta, a gente chama de Tejas, que é a segunda coisa. Então, Tejas transformou o gás em fogo. Então, isso é o Sol. Aí, o que aconteceu? Do fogo, estou falando de Kundalini. Do fogo, saiu o quê? Saíram 9 pedaços. 4. Este daqui, mais 4. Que são os 9 planetas, não é? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, certo? E a Terra. Então veja, o Sol é esse aqui, ó. O Sol é esse aqui. Então veja, saiu um pedacinho do Sol. Esse pedacinho do Sol atuou um outro elemento, como nos outros também, chamado elemento água. Elemento água. Que isso chama-se Apas.
Então, o que que fez? Começou a esfriar um pedacinho do Sol que saiu e começou então a ficar altíssima temperatura, tudo fundido, tudo líquido. Então aqui tudo era gasoso, aqui tudo era fogo, aqui tudo altíssima temperatura ainda, porque entrou o elemento líquido e começou a chegar isso daqui. E depois vem a quarta fase, que é esta daqui, chamada Terra. Então vem o princípio Terra, que nós chamamos de Prithvi, né? Identificou aquilo que estava em altíssima temperatura e nesse elemento. E como consequência nós temos o quê? O ar na atmosfera, que veio de lá junto, tem o fogo dentro da Terra, que é o magma, tem a água, que são os oceanos, os rios, e tem a Terra, que é essa crosta que a gente pisa. Ficou claro? Então, o ciclo de criação da Terra foi esse. Por que que Apas não atua no fogo? Aí seria um sistema solar português, porque apagaria o fogo. É isso? Então, Apas não atua no Sol aqui. E senão apaga o Sol apaga. Perfeito? Então, o Sol é Tejas. Então, onde está Kundalini? Tem dois lugares onde tem Kundalini. No Sol, que é Tejas, isso daqui chama-se Kundalini. Né? E dentro da Terra, aqui dentro tem Kundalini. Aqui tem Kundalini, que é o magma da Terra. Cada vez que surge um mestre na humanidade, o vulcão joga para fora. Aí vocês vão entender o que ele acabou de falar do vulcão. Quando o nosso mestre nasceu, houve uma força tão grande que derrubou uma ilha, né? Afundou uma ilha, chama-se Krakatoa. Já ouviram falar de Krakatoa? Então, aquela consciência que surgiu na face da Terra, simplesmente foi o fogo que veio daqui para dentro. Aí vamos associar isso que eu falei. Então, o que que é a Terra? O que que é isso? O que que é isso? O que que sou eu? O que que são vocês? Sabe o que vocês são? Sol. Ou seja, tudo saiu do Sol. Então, qualquer coisa que vocês conheçam, é isso. O ratinho é Sol, o pita é Sol, o maluco é Sol, o elipsis é Sol, qualquer coisa. Né? Pedra é Sol, diamante é Sol, tudo é Sol. Tudo é Sol. Então, veja, isto é Sol. Perfeito? Então veja, o que é o Sol? É a sabedoria não manifestada. Está manifestada no Sol. O que é Kundalini? É a sabedoria manifestada. O Kundalini não manifestado, Kundalini manifestado. Então veja, tudo que está na crosta, antes da Terra ter a crosta, ter esses quatro elementos, era Sol. O Sol representa 99,8% do sistema solar. Isso daqui é 0,2%. O Sol é 700 vezes maior do que o resto. Então veja, para vocês entenderem tudo isso que a gente está falando, dessas energias. Tudo que existe é Sol. Então, o Maia não é idiota não. O faraó, que era a representação do Sol, não era cretino não era idólatra. Realmente, eles estavam respeitando a consciência de onde eles vieram. Então os ritos solares, né, Aura Mazda, disco solar, Zoroastro, mestres, adeptos, aí vem os seres de luz, é exatamente esta consciência trazida aqui. Portanto, então, a medida... é a onisciência de Deus. Onisciência de Deus, exatamente. Então, que quando você se ilumina, aquele sol você vira. Ele vai explicar agora mesmo isso. Então, à medida que esse pedaço do Sol ele foi esfriando, foi atuando água e terra, o que aconteceu? A matéria solar foi ficando lá dentro, que é Kundalini. Então, onde está Kundalini? Está dentro, é a matéria solar. Por isso que cada vez que existe uma erupção, cada vez que existe um vulcão, é sabedoria na face da Terra. Então, a pessoa tem medo de vulcão, lógico, é perigoso, mata. É lógico. Mas em termos globais do planeta, é conhecimento. É a volta, então, desse processo. E o que é a primavera? A primavera é a volta desta força na forma de renascimento, da mesma força. Então veja, Kundalini, esta inteligência que está aqui, esse fogo dentro da Terra, é Kundalini. É o Kundalini que a gente tem acesso. E eu sou um pedaço da Terra vivo. Então eu tenho a minha parte interna também, eu tenho essa parte dentro de mim, no chakra raiz. Eu tenho o Kundalini aqui, no final da espinha, vocês têm? Que é o Kundalini, que é uma semente desse negócio aqui. O Ademar acaba de explicar um negócio que eu vim falando há muito tempo, mas ele explicou melhor aí, ó. Eu falo sempre que... Não, eu falo sempre que em determinados momentos os seres como a evolução, eles ligam correntes eletromagnéticas mais fortes na Terra. E doa quem doer.
Isso não para de evoluir a Terra, né? O que ele está falando do vulcão? Ele cospe energia, né? É a chave ligada. Então, por exemplo, chegou a hora de ligar 220, nós estamos tudo 110. Então, pá, ligou 110. Vocês percebem uma opção de gente fundindo a cabeça. No meio daqueles que estão fundindo, alguns ali ganham uma inteligência fora do comum e começam a brilhar na Terra, né? Quando o Krakatoa explodiu, até o filme Inferno de Java, né? O professor Svanike estudou, quer dizer, um novo estado de consciência. Apesar que quem não entendeu a coisa gerou aquele problema com as mulheres de Java, né? Por exemplo, uma vez a Miss Java, que foi participar, o Português fez um tremendo vexame na passarela, você sabe. Para descontrair. Então veja, esse pedaço da terra, antes de ser terra, era tudo fogo, E parte desse fogo, que era a terra, foi se transformando. Eu quero que vocês entendam o que é transformação. Então veja, o que é a crosta terrestre? É esse fogo do Sol aqui, que se transformou na crosta, elemento terra. O que é o líquido? É este fogo que se transforma em líquido. O que é gás? É esse fogo que se transforma em gás. Então veja, esse é o fogo filosófico, ficou claro? Este é o ouro da alquimia, este é o ouro sagrado, é o lápis filosoforum, né? Então veja, este daqui é aquilo que se transforma em qualquer coisa. E qual é o objetivo da iniciação? Pegar isso daqui. E esta força que está aqui, que é o que criou o reino mineral, vegetal, o animal e nós, hominais, não é isso? É exatamente essa força. Então, o que eu sou? Eu sou isso. Eu sou Sol. Eu sou Sol. E o que é este material solar que está dentro da Terra? É o futuro, gente. O passado é o que está construído. Então, a parte solar que já criou a crosta, os mares, a evolução, os reinos, é Kundalini transformado nisso. Vocês vão entender o que é Kundalini. Mas tem uma parte aqui, que esta parte chama-se Kundalini não manifestada. É o que? É o futuro. Por isso que cada vez que tem um vulcão, tem uma aceleração na evolução. Nós respeitamos o vulcão, nós não somos vulcacionistas. Mas é um processo. Então veja, olha, o que é esta área que tem aqui, olha? Esta área chama-se Agartha, vocês vão entender. O que é Cristo, gente? Cristo vem de Crestos, ungido, iluminado. É exatamente este fogo que se manifesta na face da terra. Leia a Bíblia. Então, leia a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia fala que Deus se manifesta como fogo. Deus se manifesta como fogo. Ele que gravou o mandamento, não é isso? A sarça ardente. Quando Moisés ia subir no morro lá, primeiro, olha só, a Bíblia, abra a Bíblia e leia, não é isso? Quando fala do episódio de Sinai. Ele tinha que ficar esperando, todo mundo esperar. Aí tocava uma buzina. Pá, 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 7 buzinadas. Pá, pá. Depois, então, aí podia subir. Aí ele subia. Só ele podia subir. Os outros iam até um ponto certo. Agora, Cacilda, o que toca buzina? Então, desceu alguma coisa lá, não é isso? Aí vocês vão ver que dentro desses mistérios aqui, olha, do Moisés, do fogo, tem o UFO. Vamos já falar tudo para vocês. O que é UFO? O que é UFO? É uma bola de fogo. É isso? Ela se manifesta com uma bola de fogo. Então o que é UFO? O UFO é isso daqui, olha, que vem na face da Terra jogar consciência. E como tudo é polar, tem UFO bom e tem UFO ruim. Né? É lógico, tem os dois fenômenos. UFA, então tem os dois. Então tem UFO bom e UFO ruim. Então veja, olha, nesse momento da primavera, Kundalini é jogado numa transformação. Então existe o impulso de Kundalini na face da Terra. É o momento de eu canalizar o meu Kundalini, que está no final da minha espinha, para canalizar essa força. Então vamos ficar ali. Vocês dão risada? Tem um homem que faz isso. É o homem. O homem, ele simplesmente abre as pernas assim, fica na natureza, assim, e ganha milhões de dólares. O nome dele chama-se Uri Geller. Então ele tem esse Kundalini aceso, né? Ele tem um chakra raiz. Então ele capta radioatividade, capta vibrações, ele capta forças magnéticas, capta tudo lá. É isso? Emanações. Então veja, aí então ele ficou rico com isso. Então veja que nesse processo aqui, nós temos esse elemento fogo. Aí vocês vão entender o ritual da imortalidade, que eu expliquei para vocês na mitologia. Ritual do fogo. O que é o ritual do fogo? É jogar Kundalini naquela criança.
que aqueles tinham. É jogar Kundalini e Demofonte. Então é exatamente o ritual do fogo, que é isso daqui que é inteligência. É transformar o homem num Deus. Então qual que é o processo? É despertar essa força aqui, Kundalini. Então tudo que vai acontecer na face da Terra no futuro, onde está? Eu quero saber o futuro. Onde que está? Aqui, gente, olha aqui, ó. Isto é a Agartha. Então, quando este material se manifesta fisicamente na face da Terra, é um avatar. É Jesus. O que é Jesus? Jesus é solar, é espírito solar. É esta consciência que se manifesta na face da Terra. Ficou claro para vocês? Ou está muito difícil? Não. Então veja, isto daqui é a consciência. Isto aqui é a Agartha. Agartha. Então veja, todo o segredo da iniciação, todos os mistérios cósmicos, tudo que acontece ciclicamente está aí. Então, o que é anticristo que está destruindo o mundo e vai destruir agora? Graças a Deus, Brasil não. Nós estamos salvos. Mas, e o anticristo, que vai trazer uma nova consciência? O que são? É isso daqui, ó. Ou seja, tudo que acontece aqui na superfície da Terra, vem de Agartha. Já é daqui, é aqui que promove. E isto promove em 3 aspectos, em 3 camadas. Aqui. Então nós temos a 4ª camada. Aqui é face da Terra. Aqui chama-se Badagas. Aqui chama-se Duat. E aqui chama-se Agartha. Então, Agartha é Kundalini, é inteligência. Essa inteligência plasma a coisa e registra aquilo que ela vai colocar, que é o mundo de Duat. Depois que está registrado, que é o mundo do conhecimento, joga para Badagas. Então Badagas é o mundo que antecede o mundo físico. Tudo que vai acontecer na era de Aquário, a partir de 2005 até o ano 4005, já existe tudo. Onde está? Em Badagas. Então se você pôr a sua consciência em Badagas, você está vendo o futuro, que é o que vem vindo aqui, que vai sendo plasmado na superfície. Então você já tem todo o segredo da iniciação dado para vocês. Badagas é o mundo que antecede o mundo físico. As raças. Existe raça amarela linda de morrer. As japonesas, as chinesas, as mulatas da nova era. Pior, o que vai ter de samba doido aí? Olha, é cada mulata que vocês não fazem ideia. Mulato, raça linda, inteligentíssimos, bonito. E os homens? Os homens não. As loiras. Os loiros. Elas não serão burras, né? As loiras.